Connors. Apresentação de Heloísa Maciel e Rodrigo Rabelo. Episódio 0. A origem Connor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. Estamos aqui com uma novidade, com o nosso episódio 0. O episódio 0 do nosso podcast Os Connors. E eu sou a Heloísa Maciel. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Rabelo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre nós dois, para vocês conhecerem melhor a nossa origem, da onde viemos, o que comemos. Então, Como começou a nossa amizade, da onde surgiu a ideia dos Connors. exato. Então vamos contar absolutamente tudo hoje para vocês. E acredito que eu posso começar comigo mesmo, amigo? Com quem sou eu? Ou você quer começar? Amiga, à vontade. Tá, beleza. Estamos agora no nosso lugar aqui de fala, entendeu? É o nosso momento de brilhar. É o nosso momento de brilhar. Bom, eu sou a Heloísa Maciel, primeiramente. Eu sou de Ribeirão Pires. Sempre tive contato com a arte, de modo geral. Quando eu tava na escola, eu não me identificava muito com as matérias. Eu sempre era mais, né, das artes. E eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 13 anos de idade, eu acho. 13 anos de idade eu comecei a fazer teatro. Em Ribeirão mesmo, no Complexo Ayrton Senna, que antes davam aula de teatro lá. E eu fui seguindo com o teatro por uns 8 anos, se eu não me engano. E dentro desse processo todo, eu prestei vestibular, eu acabei entrando em produção audiovisual. E eu entrei com o intuito de poder complementar o teatro. Como eu já estava na frente dos palcos, eu queria também ter um conhecimento do background, né? E eu acabei entrando em audiovisual porque eu não passei em artes cênicas também, mas tudo bem, né? Acho que a vida acaba nos levando para o lugar certo. E dentro dessa faculdade eu conheci várias áreas, né? De filmagem, roteiro, decupagem. E aí eu conheci a fotografia. E por incrível que pareça, era a matéria que eu menos gostava. Era a matéria que eu menos gostava, inclusive eu quase repeti numa prova de fotografia. Enfim, a vida é muito, muito irônica, não é mesmo? E quando eu tava fazendo essa faculdade, eu tava trabalhando em um hotel resort com recreação. Recreação é como se fosse uma animação para crianças e adultos, adolescentes. E dentro desse hotel tinha uma equipe de fotografia. E eu tava precisando de horários complementares da faculdade. Então eu fui juntar o útil ao agradável e eu consegui entrar na equipe de fotografia de lá. Mas totalmente despretensiosa, porque eu nem me identificava com a fotografia na época, não era muito mais... eu quero estar nos palcos e, né, toda aquela idealização de uma menina jovem, né, de 18, 17 anos. E comecei a fotografar nesse hotel resort. E teve um dado momento dessa minha época que eu realmente comecei a me identificar muito com esse trabalho, porque eu me sentia totalmente completa. Eu me sentia completa fazendo a fotografia ali. Eu ficava muito satisfeita com o meu trabalho. Isso porque eu estava no início. Já no teatro eu me sentia um pouco insuficiente. Eu achava que sempre faltava alguma coisa, eu me sentia muito mediana na época, que com a fotografia eu já não me sentia. Eu tinha muito mais confiança. Então, a partir daí, eu pensei, cara, eu vou seguir esse rumo da fotografia. Fui lá, juntei meu dinheirinho, meu suado dinheirinho, e consegui comprar minha primeira câmera de entrada, que foi uma Nikon, com uma lente de 35mm. Quem é da área da fotografia vai entender, é uma lente fixa, então... Pra fazer festa, eu tinha que suar a camisa, porque não tem zoom a lente, né? Mas, voltando, né? Quando eu comprei a minha câmera, a minha lente, meu equipamento inteiro, eu fui muito pro ramo das festas e família. Eu sempre tive contato com esses dois públicos. Mas aí o tempo foi passando, a gente acaba querendo explorar mais áreas para ver se realmente é família mesmo que eu tenho que fotografar. Então eu cheguei a fotografar editorial, produto, pet, já fiz de tudo.
Mas sempre no final vinha, sei lá, uma gestante querendo fazer um ensaio comigo. Sempre vinha alguma família querendo fazer um ensaio, algum ensaio de aniversário, de Natal. Então eu pensei, eu acho que esse é o meu caminho. Esse é o meu caminho, então... Por muito tempo eu fiquei seguindo no ramo de festa, ramo da família, até o momento que há uns 5 anos atrás eu conheci pela internet a fotografia de parto. Na época da pandemia a gente estava sem trabalhar, sem fazer nada, então eu fui pesquisando e aí eu achei essa fotografia e comecei a dar uma estudada, falei, pô, interessante. Aí quando as coisas começaram a voltar ao normal, eu ainda posterguei um pouquinho pra colocar mesmo em prática, por uma questão de autossabotagem, a gente sempre, né, se autossabota de alguma forma. Mas daí, de um ano pra cá, um ano e pouquinho pra cá, eu tô colocando isso em prática, então eu tô mais especializada em fotografia de parto, é o que eu tô fazendo mais no momento, parto, gestante, ainda faço festas, mas eu agora consigo acompanhar a família desde a gestação e do parto pra frente. E basicamente essa é a minha história, de como eu cheguei até aqui hoje em dia, mas é isso. E hoje em dia estou aí com um podcast junto com meu amigo Rodrigo. Ai, que lindo! E a Elo, assim, by the way, é uma grande atriz. Sendo sincero, gente, agora. Eu assim, logo no começo da nossa amizade, eu já, tipo, comecei a ver algumas peças dela, assim, e eu realmente acho que ela é muito boa, assim, ela leva muito jeito, apesar dela não achar que ela é tão boa assim. Eu acho que eu poderia melhorar mais na época, né? Hoje em dia eu já perdi todo o jeito. Acho que vai fazer uns belos anos que eu não atuo mais. Deu uma enferrujada? Talvez, mas eu acho que o talento não morre, não, entendeu? Atuação da vida, né? A gente atua da vida. Mas obrigada pelo carinho, amigo. Às vezes é bom. Mas... Sem dizer, gente, que entre no Instagram da Elo pra ver as fotos. É uma foto mais bonita que a outra. Tipo, é muito legal ver os partos, enfim, não só os partos, mas como também os eventos, os ensaios em geral que ela faz. É um trabalho muito legal. Já deixando um @ Elo Maciel Fotógrafa pra quem tiver curioso de conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Mas... Entrem em contato, gente. Quanto mais job, melhor. Quanto mais, né? Tô precisada, gente. Manda jobs, pelo amor de Deus. Desesperada. É isso. Bem, falando um pouco sobre mim, né? Inclusive, esse episódio a gente tá gravando exatamente porque houveram aí pessoas que falaram, porque a gente não entendeu bem a proposta do podcast, a gente não entendeu quem são vocês, a gente não entendeu o porquê do nome do podcast. Enfim, então esse episódio aqui é para esclarecer, pra gente conseguir se conectar com vocês que estão nos ouvindo de uma outra maneira, né? E através dessa conexão, a gente conseguir aí criar um vínculo com os ouvintes, né? Porque sim, eu acho também que não adianta a gente falar sobre diversos assuntos sem as pessoas realmente nos conhecerem e nos entenderem como pessoa, né? Então a gente precisa aí criar esse elo, esse vínculo com vocês também, que eu acho que faz toda a diferença no processo aí dos episódios, enfim. É a famosa humanização, né? Deixar as coisas mais humanizadas, deixar as coisas mais acolhedoras para vocês. Então estamos aqui hoje para isso. Exato, a gente tá aberto aí a se aprofundar na gente mesmo, né? Acho que enfim, já houveram aí alguns comentários de ter sido um pouco superficial demais os nossos episódios, enfim. Então, agora a gente vai se entregar de vez. Exatamente. Deixar as coisas transparentes, né, amigo? Se é isso que vocês querem, então a gente vai se entregar de vez agora. Agora eu quero ver, tô brincando. Agora a gente quer ver, entendeu? Então, eu me chamo Rodrigo Rabelo, eu sou atualmente... eu trabalho com atendimento a cliente. Na verdade, há 12 anos já, inclusive eu já cheguei a comentar aí em alguns episódios, aí no segundo episódio. Eu trabalho com atendimento a cliente há 12 anos, já passei por saque, já passei por back-office, já passei por Reclame Aqui, Procon, Consumidor.gov, jurídico, todo tipo desde casos mais simples a casos mais complicados de cliente, de atendimento a cliente. Eu tenho aí passagem também
Na parte, eu sou formado em jornalismo, então eu sou também jornalista de séries e filmes. Eu tenho um blog que se chama Streaming Mania, onde eu falo de séries, filmes, música, cultura pop, enfim. E eu já tive passagem aí por site, por blog. Logo no começo da minha adolescência aí, eu trabalhei um tempo como redator no Febre Teen, que é um site de notícias adolescentes. Depois eu fui para a área de atendimento a cliente, e depois eu abri o meu blog, o Stream Mania, e também tive passagem aí por rádio. Fiz o estágio na Rádio Pérola da Serra, que é aqui em Ribeirão Pires. E aí, através de tudo isso, né, de toda essa aprendizagem, toda essa bagagem, eu acabei criando também uma autoconfiança aí para decidir embarcar aí no mundo do podcast também. Que é através de todas essas vivências que eu fui me lapidando aí para conseguir estar aqui agora com vocês. Sim, no fim das contas, né, a gente foi se lapidando pra chegar nesse ponto de vamos fazer um podcast? Exatamente. Assim, eu e a Elo, a gente se conheceu em 2012, no curso pré-vestibular que a gente fez, olha só. 2012, né, é verdade, faz tempo já. 2012. O ano em que o mundo iria acabar. É verdade, nossa, é verdade. Eu lembro que tinha várias festas na época de, a última festa da humanidade. Gente... Ai, Até eu comecei a acreditar que, né, ia dar ruim ainda. Na época mesmo. Nossa, e na época que a gente tava fazendo esse cursinho, eu tava no ensino médio ainda. Então eu saía da escola, eu ia pra esse cursinho e eu vivia cansada, né? Eu vivia com sono. Tanto que você veio falar comigo, eu tava falecida, assim, na cadeira por conta do intervalo, né? Cara, eu sempre, assim, nessa época, nesse período da minha vida, eu tava muito, assim, ativo no sentido de ir atrás da pessoa, assim, né? E eu lembro que eu vi que a Elo, ela queria estudar rádio e TV na época, né? Eu tava nessa vibe aí mesmo. Tava na vibe meio MTV, meio rádio e TV, né? Porque, pra quem não sabe, eu e a Elo, a gente é, tipo, total aspirante MTV, assim. Nossa, assim, era o meu sonho de adolescência. Inclusive, se a gente tá fazendo esse podcast, é um pouquinho do nosso lado da MTV, na verdade. Sim. Nossa, de querer apresentar, de ser VJs, né? Nossa, era muito meu sonho ser VJ. Era muito meu sonho. Sim. Então, era meio que óbvio a gente acabar pegando essas áreas da faculdade. De rádio e TV, jornalismo... Fotografia, audiovisual. Audiovisual, no geral. Então, eu tava bem focada nisso mesmo. Não necessariamente ser uma VJ, mas pelo menos chegar perto, né? Eu queria ser um VJ, viu? Sinceramente... Meu sonho. Eu chorei muito quando a MTV acabou. Fiquei triste na época. A MTV... É que tem a MTV Brasil hoje em dia, mas na época era muito mais rico, né? Com certeza. Nossa, tinha uns programas muito bons, cara. E eu fiquei muito triste. E aí eu lembro que eu ouvi a Elo comentar, porque logo nos primeiros dias de aula de pré-vestibular a gente teve que se apresentar e falar o que a gente queria estudar, quem a gente era, enfim. A idade, enfim. E aí eu fiquei... Ela se apresentou, falou que queria fazer rádio e TV, e eu já queria fazer jornalismo na época, então eu fiquei tipo, não, eu tenho que fazer amizade com ela, tipo, pra ontem, assim. É verdade. Foi engraçado mesmo. E aí eu lembro que eu tava... Foi um intervalo de uma aula X. Aí, como eu disse, né, eu vivia cansada, então eu tava meio que escoradinha na cadeira, meio que cochilando, assim... meio em alfa, e do nada, na época, o Rodrigo, ele tinha cabelo verde. Ele era todo coloridinho, assim, todo... Ai... Ele simplesmente sentou na minha frente e falou: oi, eu sou o Pedrigo, porque você tinha o apelido de ser o Pedrigo. Aí eu fiquei, tudo bem, eu sou a Elo, não sei o quê. E aí você perguntou o meu signo. Uhum. Foi, tipo, do nada, assim, qual que é o seu signo? Eu falei, eu sou do signo de Virgem. Era assim, era um ritual. Primeiro o nome e depois o signo, né? Tipo... Aí depois, quais são os seus medos, né? Aí eu falei, eu sou de Virgem. E aí, quando eu falei que eu era de Virgem, nossa, eu vi na hora que meu o brilho assim. O brilho sumiu. Eu falei, não, mas calma, eu sou de boa, tá tudo bem. Pô, confia, eu não sou cri-cri, que nem todo mundo fala.
Aí, a partir daí, a gente começou a criar essa amizade, a gente começou a conversar. A gente sentou mais perto lá do cursinho, a gente dava rolezinho no centro depois. Uns rolezinhos bem assim, juntava umas moedas pra comprar traquinas, né? Era isso, né? Tortinha. As tortinhas. As tortinhas, verdade. E, meu, a gente era o grupo meio que escandaloso naquele cursinho. Olha, não. Era muito. Nossa senhora, gente. A gente deu um trabalhozinho naquele cursinho, hein? A gente deu trabalho. Que a gente fez um curso, gente, que se chama ACPUSP, que é um curso, não sei se existe ainda, mas talvez exista, né? Eu acho que existe, eu ouvi dizer que existe. É um cursinho pré-vestibular de professores da USP mesmo, né? Tipo, professores formados na USP. É um curso muito. É um cursinho bom. É um cursinho bom. É um cursinho muito bom. E é um curso, assim, público, a gente não precisava pagar nada, ganhava apostilas, tudo assim. Tudo. A gente tinha que fazer uma. Eu não sei se. Era isso, né? Eu tive que fazer uma mini prova pra tentar entrar. E isso, a gente fez uma provinha, né? A gente fez uma prova pra tentar entrar. E aí tinha um número limite de faltas. Aí se a pessoa passasse dessa falta, tinha que levar um atestado. Era mais ou menos isso. Porque era um cursinho muito disputado por ser de graça e ser professores da USP. Aí tem toda aquela coisa da USP. Né? E os professores eram bons também. Eles eram muito bons. Sim. Foi um período bem legal da nossa vida, assim. Mas que a gente tava, assim, entre os 16, 17 anos, assim. Então a gente tava meio louquinho. Né, alheio. Nossa, era totalmente alheio, gente. Porque... A gente não ia pra estudar. A gente ia pra socializar, pra começar, né? Nossa, total. E ainda mais que... Eu era mais nova, né? Eu tinha 15, 16, eu acho. Eu tinha uns 16, 17. E eu não levava muito a sério as coisas ainda. Então, eu causava, por mais que eu causasse, eu aprendi muita coisa naquele cursinho. Mesmo assim, eu consegui aprender bastante, porque os professores eram muito legais, assim. A maioria eram legais, né? Mas a gente ficava causando, trocando bilhetinho, né? Porque não tinha WhatsApp na época, né? Era bilhetinho mesmo. Ou SMS. Exatamente. Nossa senhora. A gente, assim, falava sobre coisas indevidas lá dentro, o que já causou, né, muita coisa, assim. Nossa, meu, aí... Era... que ela era mesmo? Era tipo coordenadora? Isso. Tipo uma coordenadora. Meu, essa coordenadora, ela odiava... Não, ela me odiava, né? Mas amava o Rodrigo. Porque você era bonzinho. Ah, não, geralmente as pessoas me amam mesmo. Não querendo me sentir, Não mas querendo eu me geralmente amar. me dou muito bem com as pessoas, assim, tipo... Não, ele era amigo da galera mais descabeçada, mas ao mesmo tempo agradável. Os mais velhos me amavam também. Sempre, né? Nossa, muito adorado pelos mais velhos. Gente, resumindo, a Elô foi expulsa desse cursinho. Entendeu? Você queria chegar nessa parte. Não, eu tava ansioso pra chegar nesse ponto, no ápice, assim. É porque, assim, essa coordenadora, ela ficava chamando as mães das pessoas que ficavam causando. E ela sabia que minha mãe, ela fazia box do lado. Então, ela ficava chamando minha mãe toda hora. Até que a minha mãe, tipo, ela meio que começou a cagar, assim. Mano... Elô, segue o baile. A mãe da Elô sempre à frente de seu tempo, fazendo box, né? Botando box. Super à frente do seu tempo. E até o momento que eu fui convidada a me retirar. Meu, ela já... Na época, eu tinha uma rinite muito forte. E aí, nessa sala de aula era de giz. E aí, teve um dia que ela me colocou bem na frente, colada com a lousa. Eu falei, olha, vai me fazer mal. Ela, não interessa, você vai sentar aí. E aí eu fiquei lá até o final da aula e no dia seguinte eu tava mal. Aí eu falei, falei pra você que eu ia ficar mal e tal. Aí ela me trocou de lugar. Meu, era um surto coletivo aquele... Foi um surto coletivo aquele cursinho, Ela vivia mano. trocando a gente de lugar, na verdade, né? Porque formava grupinho, e ela não queria que formasse grupinho, aí... Só que não adiantava nada. Qualquer lugar que a gente fosse sentar, a gente acabava fazendo amizade, conversando com Eu acho que só piorou a situação, né? Porque aí todo mundo era amigo de todo mundo no final das exatamente. contas. Mas eu acabei sendo expulsa. E hoje em dia, eu olhando, né? Eu olho pra trás, realmente...
Era desnecessário as coisas que a gente fazia. Mas era adolescente também, né? Ah, mas é viver, né, também. Viver, a gente era adolescente, naquele, né? Pô, se conhecendo, amigos novos, aquela euforia. Então, acho que, tudo bem, né? Isso porque, né, eu falava que eu era uma aluna mais quietinha. Mas eu descabecei muito quando eu entrei no ensino médio. Eu era mais quietinha no fundamental. Aí, agora você ficou ali no meio termo. Eu acho que é igual você falou, eu sempre consegui me misturar muito com a galera que causava, mas ao mesmo tempo não pertencer àquele grupo, mas ao mesmo tempo, enfim, é difícil de definir, né? Totalmente, gente, mas foi a partir daí que a coisa começou a andar em relação à amizade, foi nesse cursinho. Esse cursinho foi... E 2012 foi um ano histórico pra gente, assim, porque tinha um cursinho e eu sinto que a gente tava nessa transição aí entre adolescentes, quase entrando um pouquinho quase na vida adulto, jovem adulto. Então, o nosso, né, tava mil e uma coisa, assim, né? Tipo, acontecendo, assim, a nossa... Sim, totalmente. E a gente acabou criando até um grupo, né? A gente criou um quarteto, aí virou trio, aí quarteto de novo, de amizade, assim. Sim, e são amizades que a gente leva até hoje, assim. Eu sinto que o cursinho, ele foi ali um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Tipo... Tem a questão de amizades, assim, os que eu tenho, a maioria é de longa data, assim. De longa data. 2012. Ou antes, né? Ou antes. Muito difícil eu ter uma amizade tão sólida que é muito recente, assim. Eu tenho... Mas é um costume meu também. De, enfim, ir cultivando as amizades que eu tenho. Sim. Mas eu tenho a impressão que a Elo, ela ficou muito assustada com o meu jeito, assim. Quando eu cheguei do nada, acordando ela, assim. Oi, eu sou Pedrigo, né? Eu achei bem excêntrico. Bem doido, né? Ela me olhou, eu lembro até hoje, ela me olhou muito assim, what the fuck. Tipo... Nossa, mano, dá com sono, né, gente? Eu achei excêntrico. E aí você usava o seu apelido, o Pedrigo, né? Mas eu sempre te chamei de Rodrigo. Disruptiva, né? Nossa. Não, ninguém me chamava de Pedrigo, só o Jonas, né? Verdade, só o Jonas mesmo. Nossa, gente. E aí, na época que a gente saía, você sempre tinha que ir embora às 10, 9, 7 horas. Batia às 7 horas da noite no centro de Ribeirão. Gente, Ribeirão Pires é uma cidade pequena, de boas, assim. Não é uma cidade perigosa e tudo mais. Mas me dava 7h30, esse menino saía, não, gente, tem que ir embora, tchau, beijo, e eu sumia, assim. Eu podia ficar até umas 10 da noite, no máximo. Mas aí a gente ficava andando pela praça, comendo tortinha. Muito inocentes mesmo. Muito coisa de, né? Muito. Jovens virgens. Jovem virgem. Enfim. Mas óbvio, né, gente? Pela idade é o correto mesmo. Não tem muito. Olha só ele, né? Primeiro eu falo, depois eu tento. É o correto, tá, gente? Tá bom. Primeiro morde e assopra, né? Primeiro morde, depois... Falava coisas indecentes, mas depois não, né? Da época, da idade é o correto, né? Não, nós somos jovens, assim, que, gente, não dá. É que... Vamos lá, ó. Fila de mercado. Você lembra como que a gente começava a falar de voz alta? Nossa, de sexo? Era vergonhoso. Era vergonhoso. De sexo e, tipo assim... Coisas explícitas mesmo. Senhorinha, sabe? Tipo, pessoas, assim... Em volta. Enfim, é uma adolescência um pouquinho, assim, complicada. Né? Nossa, a gente realmente... Falava alto. E era o grupinho todo que falava. Era. Não, esse grupinho aí deixou a coitada da Célia. A Célia era coordenadora do curso, tá, gente? O nome dela. Arrancou os cabelos da véia, tadinha. Nossa, ela... Hoje em dia eu já criei uma responsabilidade em relação a isso. Que a gente tava conversando esses dias com um amigo nosso, né? Que ele falou, nossa, mas vocês também causavam pra caramba. Aí eu parei pra pensar...
Pô, realmente, né? A gente passou da dose um pouquinho, né, na época, mas a gente se divertiu. Isso que importa. Sim. A gente se divertiu, já passou, todo mundo erra, ainda mais jovens. Com certeza. Mas aí, teve uma época que eu dei uma afastada daqui também, no processo da amizade, assim, teve uma época que eu dei uma afastada, porque como eu trabalhava em hotel resort, às vezes eu sumia por um mês, aí eu acabei entrando no limbo, sabe? A gente acaba entrando em outros ciclos que estão tendo a mesma vivência que a nossa, né? Então, eu acabei me fechando muito naquele ciclo do hotel e tudo mais. Então, eu dei uma leve sumida. Aí, de repente, eu ressurgi, assim, das cinzas, acho que uns 2 anos depois, eu acho. Eu dei uma leve sumida por conta de várias questões. E principalmente pelo ciclo que eu tava vivendo na época de eu estar viajando muito. E aí a gente acaba dando uma perdida, sabe? E aí você ficou boinha, assim. Foi um período que eu fiquei assim. Eu senti falta da Elo. E eu até me ressenti um pouco com a Elo, talvez, não sei. Tipo, no sentido de, se ela não tá aparecendo, eu também não vou correr atrás, tipo. Olha só. Não, que a gente também não fica correndo atrás também de ninguém, né? Não, total. Não, acho que não é amor próprio, assim. Se falar, eu sou amiga dessa pessoa, beleza, mas se ela não tá comparecendo, se ela não tá, sei lá, eu também não vou correr atrás, né? Aí fica esse loop, né? De um não fala e o outro também não fala porque o outro não falou e enfim. Não, mas aí... Não, eu que comecei a ressurgir da cinza mesmo, porque... eu que comecei a ressurgir porque... Que assim... Teve outras questões minhas de saúde mental, que eu fiquei mal na época. E aí, quando eu tava ficando mais de boa, eu falei, eu tenho que retornar às minhas raízes. Porque na época, né, do nada, né, uma conversa profunda. Na época, eu tava me sentindo muito desconectada com quem eu era. Tipo, quem era eu, as minhas raízes e tal. E aí eu comecei a meio que me reaproximar, a tentar me explicar o que aconteceu na época que eu tava mal, e eu tava, tipo, sempre viajando, tava passando por N coisas, e a gente foi, nem vou dizer reconstruindo, a gente continuou o que a gente já estava construindo em relação à amizade, mas é aquela coisa, né, amigo mesmo, de verdade, não... Sempre tá lá, cara. Sempre tá lá. Pode dar uma afastada às vezes, mas no fim das contas, quando é amizade de verdade, a gente não se separa assim pra sempre. Assim, não falo mais com essa pessoa. Só se acontecer alguma coisa, mas não foi o caso, né, de treta ou algo do tipo. Mas aí foi por isso. Eu fiquei muito desconexa com quem eu era, com as minhas raízes e tal. E aí quando eu comecei a voltar a falar com vocês, né? Voltar a fazer mais rolezinho em Ribeirão. Eu comecei a me sentir até aliviada, mais completa. Eu tava mais feliz também. Nossa, é muito louco isso. Muito louco. Enquanto você tava ressentido. Não, ressentido, brincando. no modo assim, de tipo, não vou correr atrás, entendeu? Mas acontece, meu. Acontece às vezes de dar uma turbulência ali, mas não foi nada demais. Deu tudo certo no fim Tá das tudo contas. bem. Tá tudo bem, Estamos gente. aqui. Estamos aqui. Mas aí, de uns tempos pra cá, a gente tá muito, muito próximo de uns tempos Cara, pra cá. eu acho que de 2022 pra cá. Nossa, a gente tá, A gente absurdo. voltou a, entendeu? Ficar mais... Nossa, tá, tipo, absurdo o negócio. E... Que eu e a Elo, a gente é praticamente casado, assim. A gente se fala todos os dias. Da hora que a gente acorda, da horário que a gente vai dormir. Manda meme, manda vídeo do TikTok, vídeo do YouTube, manda postagem, print de conversas aleatórias, reveladoras. Conversas reveladoras, e tarozinho. Tarozinho que a gente ama, Nossa. astrologia. A gente tá viciado em tarô hoje em dia. E eu falo isso pra todo mundo, ó, gente, eu sou praticamente casada com o Rodrigo. Por mais que a gente não tá conversando o dia inteiro, pelo menos alguma coisinha a gente manda. Alguma foto de um pet, algum memezinho. Eu achei que você ia falar uma foto de um pé. De um
pé. Do nada, né? Pack do pé. Podólatra, né? Nossa, né? Uma coisa meio Tarantino, né? Tem um negócio com pé. E aí eu acho que quando a gente começou a se reaproximar mais, a gente começou a ter essas paradas. Principalmente, acho que o tarô ajudou muito nisso, né? Da gente começar a ter ideias e projetos e tudo mais. Mas eu não lembro exatamente do momento que a gente conversou sobre o podcast. Não, o podcast surgiu mesmo mais ou menos a partir do fim do ano passado, que foi o meu TCC, né? Ah, é verdade. Que a gente gravou, como eu falei, eu sou formado em jornalismo, tenho todo o estágio com rádio, então eu já tava aí caminhando para esse lado aí mais de som, enfim. Ah, é verdade. E aí, chegando dezembro, eu tinha que fazer meu TCC. E eu falei, Elô, eu tô pensando no projeto do meu TCC, tô pensando em fazer, de repente, um podcast, né, pra concluir o meu curso aí. E o podcast, ele seria uma entrevista em que eu conversaria com a Elô sobre partos, né? Sobre fotografia de parto, sobre todo o processo, como funciona o trabalho dela, enfim. E ela super topou, né? Eu, tenho muito que agradecer a Elô, inclusive, porque esse TCC me ajudou a me formar, né? Sem ele eu não conseguiria ter me formado. Então, ela me ajudou muito nesse momento de TCC. Foi bem legal. Foi bem legal. E aí, deu tão certo o TCC, deu tão certo que, a gente recebeu vários feedbacks super legais de pessoas que escutaram. Inclusive, eu tive aí nota máxima no meu TCC. Ai, gosto assim, uma pessoa muito prendada, assim, que tira nota máxima. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tirei aí o meu 10, aí passei aí muito bem na faculdade. E aí já brotou essa ideia, de... Por que não levar esse podcast, que começou como um TCC, pra vida real? Agora eu lembrei, eu tinha esquecido, realmente. Porque as pessoas até perguntaram se a gente gravou em um estúdio até, não foi um negócio assim? Sim, teve gente que falou, nossa, ficou tão bom que realmente pareceu que foi um estúdio, sendo que não, né? A gente não tem essa estrutura ainda de, né, vamos gravar em um estúdio. Mas ficou tão bem construído e, o mais importante, a gente tem uma sintonia, uma sinergia tão legal que falaram, até falaram, nossa, vocês deveriam continuar com esse projeto, né? É verdade. Realmente. E aí a gente ficou pensando, né, como que seria um podcast, porque a gente tem essa vibe de falando sobre várias coisas, né, e costurando os assuntos e tal, e porque tem podcasts, né, que são mais direcionados para um assunto muito X ou muito Y. Então a gente pensou muito de uma questão de falar de assuntos gerais. Às vezes falar sobre algo mais profundo, às vezes falar sobre algum filme ou alguma experiência nossa. E aí a gente foi meio que idealizando isso junto com o tarô, sempre. E aí a gente acabou criando esse podcast. Mas aí tem vários detalhes, como o nome. O nome do podcast, que foi os Connors, né? Que aí é um negócio uma piada interna em relação ao sobrenome do meu tio. Do seu tio. Na verdade, vamos lá. Meu tio, ele tem um nome que ele odiava. Ele se chamava Salvador, enfim, que é o nome do meu avô, que ficou Salvador Júnior, no caso. E ele nunca aceitou esse nome, enfim, por N motivos, né? E a partir daí, ele decidiu mudar o nome dele. E ele é meio ligado aí em numerologia. Não sei bem qual é a dele, na real, porque eu não falo com ele não fala comigo, 15 anos já, sei lá, 20 anos. Nossa. Ele é meio bizarro, assim, meio esquisito e... Enfim, meio excêntrico. Meio excêntrico, exatamente. E beleza, né? Cada um tem o seu jeito, enfim. E eu sei tudo através da minha avó, enfim, né? Que minha avó vai me contando as peripécias aí que ele apronta E aí diz ela que, do nada, ele quis mudar o nome dele. E de acordo com a numerologia, o nome que seria o ideal pra ele seria Max Connor. Mano. Aí eu fiquei muito what the fuck, né? Mas tudo bem, assim. Gente, um nome muito bom, cara. Max Connor. Max Connor. É que, é que no dia que você falou isso, foi muito bom. Max Connor. Eu falei, mano, mas que? Max...
Sim. Apenas Max. Tipo... E aí teve um dia que a gente, inclusive, é meio atual até, que a gente foi, acho que foi lá pra abril, mais ou menos. Que a gente foi na peça de teatro sim, de uma amiga nossa, né? Filha de uma amiga nossa. E aí tinha um menino chamado Max na peça, né? Sim, sim. E aí eu acabei comentando sobre o meu tio. Falei, gente, meu tio e tal, né? Tem uma história, enfim, fora da caixinha, assim, né? Aí a gente começou a colocar, tipo, meu nome é Heloísa Connor. Tipo, um negócio assim. E aí acabou virando uma piada interna entre a gente. Falei, nossa, Elo Connor, e aí? Rodrigo Connor. Virginia Connor. A Virginia Connor. Que é a irmã da Elo, enfim. Que tava junto, inclusive, quando escutou essa história. E aí virou uma piadinha interna nossa dos Connors, né? Nós somos os Connors. Os Connors, porque, assim, o seu tio, ele foi muito... Muito espirituoso, né? É um nome espirituoso, não é? Ele foi muito Connors. criativo. Ele foi muito criativo com o nome, meu. Nossa. Adorei. Connor. E aí, gente, virou uma piada. Dessa piada virou o nome do nosso podcast. Então tá explicado aí um pouquinho do porquê dos Connors, né? Desculpa, assim, nossa, não foi tão assim. Tão engraçado, né? Porque assim. Pra gente teve muita graça, é o que importa, tá bom? Não, no dia foi absurdo. A gente tava rindo na Se rua. vocês não gostaram, o problema é de vocês. Perdendo seguidores, né? Ganhando hater. Ganhando haters. Cara, revoltou do nada. Não, que às vezes, nossa, vocês estavam esperando o significado, assim, revolucionário dos que seria os covos. Mas se for parar pra pensar, às vezes, vários nomes de programa, podcast, veio de uma piada tosca, assim, que nem a tosca, né? Total, não. Sei lá, então... E convenhamos, gente, os Connors é um podcast que é leve, é leveza, é pra você, né, igual a Elo fala, lavando a loucinha, enfim. Lavando a loucinha, vendo, né? Tá lavando a loucinha, tranquilo, assim. Tendo um almocinho, jantando, enfim. O que você quiser fazer, né, dá pra... não é pra ser levado a sério, realmente. Porque vocês, né, não se aprofundam. Enfim, eu já ouvi uns feedbacks não muito positivos até sobre a gente. Aí o problema é de vocês, entendeu? Ninguém é obrigado a escutar nada. É que eu acho que a gente vai pincelando aos poucos. Aí pode acontecer de vir um tema mais profundo. Ou não. Ou não. Então tudo que bem. a gente vai pincelando. A gente tenta também não deixar um negócio tão extenso pra não ficar cansativo pra pessoa ouvir. Não sei, né? Várias coisas, gente. Várias coisas. Enfim, é mais ou menos isso. O projeto é esse, né? A gente tá aí desenvolvendo aos poucos. Porque o primeiro episódio, nossa, foi um assunto super batido, que é saúde mental. Já falaram isso pra gente. Gente, a gente não tá aqui pra revolucionar nada. Então, as ideias vão vindo. As ideias vão vindo e a gente não tá aqui pra revolucionar nada. São assuntos muitas vezes óbvios, com opiniões muitas vezes óbvias, de pessoas óbvias. E é isso, entendeu? Do dia a dia. Do dia a dia é isso. Não gostou? Vai, sei lá, tricotar, sei lá, fazer crochê. Não, um desabafo aqui. Não é desabafo. É uma verdade, uma realidade. Só um toque. Um toque. Entendeu? Hoje em dia, eu digo até em relação a outros tipos de conteúdos que existem na internet, assim. Hoje em dia é muito difícil você revolucionar em relação a conteúdo, criatividade, porque hoje em dia tem tantas coisas. Cara, mas vamos lá. Eu acho que as coisas mais profundas muitas vezes são as mais óbvias. Porque eu vejo muita gente que tá em alta aí, que, por exemplo, a Jojote, por exemplo. Nossa. Ela falava coisas simplesmente óbvias, que todo mundo já sabia, de uma maneira que todo mundo já sabia, e ela viralizou por isso. Porque eu acho que muitas vezes o óbvio, ele precisa ser dito. Eu acho que sempre, viu? Óbvio, sempre tem que ser dito, porque... Você entende o que eu quero dizer? Porque a gente vai vivenciando... O próprio Felca, ele fala coisas óbvias. Sim. Gente, é óbvio, tudo que ele fala é óbvio. Mas aí a pessoa fica tipo, nossa, o Felca é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas não sai do óbvio, entendeu?
É, o que ele falou Você diz mais sobre os últimos vídeos dele? Não, ou sobre tudo. Ah, sobre tudo. Todo vídeo que você vê sobre ele fala sobre coisas legais, profundas, engraçadas. Ele Coisas começou, óbvias. ele começou os vídeos dele com o React, não era? Aí depois ele começou a Cara, fazer... eu não acompanhei a carreira dele no começo. Não sei dizer exatamente, assim. Eu Mas sei- eu posso dizer que não é revolucionário. Não, Mas hoje, não deixa de ser bom, por isso. hoje em dia, muitos criadores de conteúdo se baseiam em fazer React, hoje em dia. A maioria esmagadora. Mas será que a gente deveria fazer react Pô, também? por que não, né? Não é? A gente grava também, então seria bom. Fica aí no ar, então. Teve até um influenciador que ele entrou numa pequena polêmica. Que ele fazia react de um cara que ele é tipo o Celso Russomano, esse cara. E assim, o canal dele é grande, porém ele não recebe muita monetização, o quanto gostaria, né? Só que esse cara que tava fazendo react tava ganhando muita monetização em cima disso. E aí o cara que é dono mesmo do vídeo, né, que ele criou o conteúdo, ele até processou o cara, falando, pô, eu que criei o negócio não tô ganhando nada e você que só tá reagindo, você tá ganhando um monte, sabe? Então, hoje em dia, como eu disse, é muito difícil você revolucionar porque tem muita coisa, muita gente, muitas opções, então acaba que todo mundo cai no óbvio. É um negócio, é um mal é um mal da atualidade por estar tudo muito saturado, porque todo mundo quer ser influenciador, então cada um vai copiando uma coisinha ou outra. Já vi, eu vejo TikTok, né? Tem um cara que ele é muito viralizado de ficar fazendo, você é amiga daquela Patricinha, aí ele fica imitando a Patricinha e biriri. E aí descobriram que ele apenas copiava totalmente o que um cara estrangeiro fazia e trazia pra cá. E ele acabou viralizando com uma coisa que nem ele criou, vamos dizer assim. Então, é isso, meu. Atualmente a coisa toca assim, eu acho que se baseia muito pela sorte da pessoa, dela acabar viralizando. De alguém, sei lá, ir com a cara dela, não sei. Não dá pra saber. Mas criar algo mesmo hoje em dia é difícil. É doideira. Vários casos de plágio. Pô, loucura. É isso, eu acho que o ideal é a gente, através da obviedade, a gente tentar e criar algo legal, interessante, mas sem esperar aí grandes, nossa, os Connors vão mudar o mundo. Quem dera, gente, não vai. É só um podcast pra você passar a sua hora aí do dia, dar uma descontraída, ouvir assuntos aleatórios, opiniões aleatórias. E é isso. Se você quiser algo além disso, não sei. Entra no ChatGPT, conversa com ele, porque ele vai ter aí muito o que dizer, provavelmente. Sim, e eu acho que a questão é ser autêntico. Entendeu? Às vezes nem é ser criativo, mas não criar personagem em cima do conteúdo que você tá repassando pras pessoas. Eu acho que essa é a essência atualmente. A pessoa não parecer ser algo montado. Porque é o que tem também. Pessoas que querem ser montadas, passar um personagem do que ela não é no dia a dia e é isso. Eu acho que a gente tá mais focado em ser autêntico mesmo, falar da forma que a gente fala no nosso dia a dia, tipo, de boinha, sabe? Os Connors é basicamente falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo. E é isso, gente. Não adianta. Se você, não procurar tanto, nossa, precisa revolucionar, mudar a nossa vida, mudar tudo. Não precisa de nada. Se você tá procurando isso, não é nos Connors que vocês vão encontrar. Vai pra uma igreja, pra uma seita, Nossa. não sei, vai... Falar artigo científico. Não, gente, assim, a gente pode até falar coisas, algo mais uau, mas vai ser dito de um jeito descontraído, um jeito leve. Espontâneo, vai vir do nada, espontâneo. sem ter sido preparado, entendeu? E é isso. Elo, se você pudesse, vamos lá agora. Se você pudesse se descrever, como você se descreveria? Caramba. Assim, descrever no sentido de um adjetivo, você diz?
Tá aberto aí, não sei. Como você se descreveria como pessoa? Ai, nossa, que difícil. Vamos em terapia agora. Eu me descrevo como uma pessoa. Acho que eu vou usar adjetivo, que é mais fácil. Uhum. Eu acho que eu sou uma pessoa. Eu acho que eu sou autêntica. Eu acho que eu sou autêntica. Porém, eu sou uma pessoa que me auto-saboto também. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que sonha bastante, sou resiliente demais. E eu acho que eu sou uma pessoa. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que se doa bastante. Eu sou até que boazinha demais, às vezes. Tipo, de querer ajudar as pessoas, de querer ajudar, né, às vezes perdoar coisas que não poderiam ser perdoadas. Acho que é isso, uma pessoa generosa, sabe? Eu acho que eu sou assim. Um pouco ácida, às vezes. Eu acho você super autêntica, assim, espontânea. A Elo, gente, ela é engraçada. É que falar de você mesmo é muito estranho. É difícil você falar de Cara, você é mesmo. estranho, mas eu acho que você é a única pessoa que pode fazer isso. É. Se não for você, vai ser quem? Então. Entendeu? Entendeu? Porque pode até ser uma outra pessoa, mas muitas vezes a pessoa ela não te conhece de verdade, né? Se não for a gente mesmo a se autodescrever, quem vai descrever a gente? Entendeu? Nossa, profundo. Profunders. Mas é verdade. Não, eu acho que vai de todo mundo. Eu tenho essa dificuldade de me descrever às vezes, porque é aquela coisa, você acaba vendo só os defeitos, né? Eu sou uma pessoa que faço isso, faço assado, mas eu tô mudando isso, ó. Falei. E a Elo, gente, ela tem uma neura séria, assim, de auto, né? Cobrar. Autocobrança. É tipo a Nina do Cisne Negro. De querer os negocinhos perfeitos, mas eu estou quebrando esses paradigmas na minha vida. Eu tô aí num processo, galera, depois do meu aniversário aí, dando uma mudada na mente. É isso ou virar um cisne negro? Escolhe. Né, não quero virar um cisne negro, não. Então, Nossa, melhor. Mas e você? Eu quero que você se descreva agora. Cara, se fosse pra me descrever, eu diria que eu sou um eterno estudante da vida. Nossa! Você tava... Sabe aquela pessoa... Ele tava se preparando pra falar isso, eu tenho certeza. É lógico, a gente vai formular, a pessoa vai falando, a gente já vai formulando nossa resposta. Você me pegou super de surpresa enquanto eu tava pensando, nossa, deixa eu ver o que eu falo sobre mim aqui. Mas eu gostei, porque eu concordo muito. Sabe aquela pessoa que tá sempre aprendendo e conhecendo, e eu aprendi a me colocar nos últimos anos. Eu aprendi a me colocar no lugar de alguém que só aprende e absorve, sabe? Sim. Você se colocar no lugar de aprendiz da vida, assim? Eu acho que você é uma pessoa muito estudiosa no geral. Ele sempre vem com umas informações aleatórias, o Rodrigo, tipo... Ele é tipo um chat GPT. Do nada ele vem com uma informação super diferentona que a gente fica tipo, mano, como assim, cara? Eu acho isso muito legal, porque vai te engrandecendo, né? Vai te engrandecendo. E você é muito diplomata também. Você esqueceu de falar isso. Eu sou bem libriano, né? Nesse sentido. Ai, muito libriano, gente. Librianjo, né? Muito librianja, total, assim. Mas eu acho que você é uma pessoa muito mais disciplinada do que eu, por exemplo, em relação a estudo. Eu acho você muito disciplinado. Tipo, de pegar mesmo e fazer acontecer. Uhum. Você aprendeu inglês sozinho, não foi? Praticamente. Comecei sozinho, depois fui pra um curso, né? Realmente, fazer curso. E no curso eu já tava super elevado, assim, né? Sim. Você entrou com quantos anos? Eu não era tão novinho, não. Eu já tinha uns... Foi 2010. Eu já tinha uns 15 anos, por aí. 14, 15 anos. Nossa, mas mesmo assim, eu acho que... É que, eu não sei, eu tenho a visão, pelo que as pessoas me falam, que cursos de inglês tem que depender muito da escola, né? Cara, e eu acho que muito. o segredo do idioma, por exemplo, é você estudar por si só.
Tipo, beleza, você tem toda a base da ver- aula, Do verbo to be, né? Aquela coisa. Não, diga assim, você tem toda a base de estar numa escola, ter um professor, estar com colegas, mas eu acho que no dia a dia você tem que estudar por conta própria. Não só depender daquela aula semanal que você tem, entendeu? Você tem que estudar por si só. Sempre. Exatamente. Sempre pegando. Mesmo se for um negócio simples, né? Ai, gente, eu tenho uma relação de amor e ódio de estudar idioma, porque tem momentos que eu tô lá super ali e tal, aí de repente eu começo a ficar irritada, aí eu desisto, aí eu fico nesse ciclo. Mas pelo menos eu não perco o que eu já aprendi, então eu não sou totalmente, né, ignorante de não saber absolutamente nada, mas tem que ter uma disciplina mesmo. Sim. Tem que ter uma disciplina. Se você pudesse dizer um defeito seu, qual você diria, assim? Ai, eu sou autocrítica, mano. Autocrítica. Ah, mas isso nem sempre é ruim, às vezes pode ser Não, algo mas bom. no sentido, eu fico me martirizando, sabe? Eu sou uma pessoa que me martiriza muito. Mas sim, não, eu sou uma pessoa que, pra me botar defeito, eu sou número um, assim. Eu acho que seria esse defeito. Não é uma autocrítica positiva, é uma autocrítica de De autocrítica. de me botar pra baixo, Uma gente. autocrítica de autocrítica. De me botar pra baixo. Eu sou. Como que eu posso explicar? Às vezes, às vezes eu não acredito na minha capacidade, sabe? Eu não acredito em mim mesma. Eu acho que durante a minha vida isso já me atrapalhou bastante. De eu não acreditar na minha capacidade. Tenso, né? Triste demais. Você teria um defeito seu? Um único defeito. Não, um único defeito não, que a gente tem vários. Não, né? mas um que Mas você... um que né? eu digo que eu tenho muito, que é a falta de autoconfiança. Então é tipo... É. Nossa, gente, é isso. Eu acho que é o que faz toda a diferença. Porque eu acho que se você não tem autoconfiança, a vida ela fica um pouquinho complicada de ser caminhada. Entendeu? Porque você acaba tendo medo de fazer as coisas. Exatamente. Nossa, gente, assim, por conta desses pensamentos que eu tenho, eu já deixei de fazer coisas por medo, né, de ser julgada ou de passar vergonha. Tipo, hoje em dia eu tô um pouco mais. Eu tô tentando, né, gente? Eu tô tentando me soltar mais. Mas, é difícil, cara. É difícil. É o caminho. Você acha que tá conseguindo superar isso dentro de você? Eu acho que sim. Como eu falei no comecinho do episódio, eu, através da faculdade, através do estágio, através das minhas aprendizagens sociais, né, de lidar com pessoas, com o público. Eu trabalho com o público, com atendimento ao cliente, com jornalismo, comunicação, há muitos anos, 12 anos já. Então, eu sinto que hoje, com 30 anos, né, eu já trago aí uma maturidade maior em me expressar, em conversar, em me impor, enfim. E eu sinto que é algo que eu ainda tenho, mas que eu tô trabalhando todos os dias um pouquinho e eu tô me sentindo muito melhor, assim. Você tá um pouco mais pleno em relação a isso? Tô e eu sou positivo. Acho que se for pra falar uma grande característica minha, seria a positividade. Eu sou muito positivo. Sim. Então, eu já sou pessimista. Não, é bom que dá um equilíbrio, dá um né? equilíbrio. Dá um equilíbrio. E, uma pergunta boa que me veio na minha mente agora. Qual que é o seu maior medo? Nossa, o meu maior medo? Não vale falar barata. Tô zoando, né? Medo de barata, né? É que a gente, como ser humano, a gente tem muito medo, né? Das coisas, né? Muitos medos. Inclusive, eu tô até eu acho que eu tenho, assim, que eu admiti pra mim mesma que eu tenho esse medo. Mas é o medo da solidão. Solidão no sentido de perder as pessoas que eu amo, sabe? Perder as pessoas que eu constituí laços e tal, e ficar sozinha, sabe? Esse eu tenho um medo, assim, disso. Mas eu consigo admitir isso hoje em dia. Antes eu não admitia isso, não. Mas eu acho que é normal também do ser humano ter medo da solidão. Mas é solidão no geral, não é uma solidão de ficar solteira, por exemplo.
É desse sentido, de ser uma pessoa sozinha. Cara, medo. Eu acho que eu tenho. Dentre vários medos, eu entendo o seu medo de ficar sozinha, mas eu acho que é um medo meio complicado. Porque, por exemplo, nós somos seres que a gente nasceu sozinho, vamos dizer assim, entre aspas, e que a gente vai morrer sozinho também. Ninguém vai, nossa, morrer junto com você, tipo. Não. Né? Espero também. Sim, Né? não. Que aí, enfim. Não, melhor não. Então, eu acho que seria algo você a ressignificar, talvez, esse seu medo. Ai, talvez com uma terapia também. Uma terapia, porque assim. sozinho mesmo, é que eu não quero parecer melodramático. Falar, nossa, todos nós estamos sozinhos. Não quero parecer muito, sabe? Mas eu acho que no fundo tá todo mundo meio que sozinho juntos, vamos dizer assim. Socialmente. Eu gosto de estar sozinho junto com alguém. Entendeu? É nesse sentido. Sim. Mas sei lá. Eu tenho medos complicados. Que um outro medo que eu tenho, e vai acontecer, vai ser inevitável, é do envelhecimento. Mas assim, não é no sentido de... porque eu vou ficar enrugado, um negócio assim. É por uma questão do medo de eu ser uma idosa. Incapacidade, né? Incapacidade, cara, porque desde sempre eu tive convivência com minha avó, né? Que tá falecida hoje em dia. E ela sempre precisou de ajuda, o tempo inteiro. E sempre pra andar, pra tomar banho e não sei o quê. E eu tenho um terror de ser assim no futuro. Dá um medo do caralho, né? Porque deve ser uma vida infeliz. Na minha percepção, né? Não sei se minha avó gostava de ter essa vida. Eu acredito que não, mas eu seria uma pessoa extremamente infeliz se eu chegasse na velhice desse jeito. Então é um dos medos que eu tenho. Mas aí, o que eu faço hoje em dia? Eu tento ter uma vida saudável, eu tento não ser sedentária. Então, eu tô trabalhando nisso, mas mesmo assim, bate esse medo também do envelhecimento. Por isso. Não por conta enfim. Um medo muito comum também, morrer pobre. Nossa, sim! Porque, gente, ninguém quer morrer pobre, né? A gente nasce, enfim, na situação que a gente vai que nascer. Ninguém escolhe isso. Mas morrer pobre é uma coisa complicada. Tipo, perder tudo. Você já pensou? Tipo, perder tudo. Você vira, sei lá, um morador de rua. Não tem mais nada. Imagina, que doido. Mas perdeu tudo, reconstrói tudo. O meu problema em si é perder e não conseguir, tipo, por algum motivo, não dar tempo de me reconstruir e morrer. Ai, que merda, né, meu? Entendeu? Morrer pobre foi muito bom, assim. Parece superficial, gente, mas não é. Não é. É um fato. Não, Todo mundo quer ter uma boa situação financeira. Conforto. Não vamos ficar romantizando aí que, nossa, é uma coisa muito materialista. Gente, o mundo que a gente vive, a gente quer ter um mínimo de conforto. Então, assim... Exatamente. Morrer pobre ninguém quer, tá tudo bem. Ninguém quer. Nossa, Deus me livre e guarde. Amiga, sobre relacionamentos, eu acho que vale a pena a gente também falar um pouco por cima aí. Uma pincelada. Uma pincelada, porque, né, são assuntos que a gente fala aí nos episódios seguintes, no episódio 1, no episódio 2. Tá no dia a dia. Tá no dia a dia, então acho que é importante a gente dar esse respaldo aí pra galera que tá nos ouvindo um pouquinho sobre a nossa vida amorosa também. Que você, por exemplo, você passou aí por uma experiência aí de praticamente mais que um casamento, né? Foi um relacionamento que durou mais de 10 anos ao todo, contando com amizade colorida, depois... Bibiri. Foi tipo mais de 10 anos. Então, né? se você puder dar uma pincelada aí, tá. Eu vou tentar. Pra galera entender mais ou menos aonde você está hoje, né? E como e por quê, enfim. Tá, vamos lá. Eu era bem novinha quando eu conheci. Eu tinha 15 anos. Por volta de uns 15 anos a gente se conheceu. A gente criou uma amizade no teatro mesmo, né? E é aquela coisa, a gente começou a ficar, aquela coisa bem adolê. Você conheceu ele no teatro, né? Foi no teatro, a gente se conheceu lá. Tudo liga muito ao teatro e a 2012, né? Na sua vida. Sim. São amizades e relacionamentos. Ele eu ainda conheci um ano antes que vocês. Eu conheci ele em 2011. Uhum.
2011. Acho que foi 2011. E aí a gente começou a ser amiga, e a gente ficava, aí a gente ficava nessa, amizade colorida, amizade, tá tudo aí aberto, não tem nada e tudo mais. E aí eu fui seguindo minha vida. Só que aí, ele começou a ficar incomodado de eu acabar ficando com outro cara, mas tava tudo bem se ele ficasse com uma outra pessoa, né? Já começou certo, né? A partir daí. E aí a gente começou a ter algumas brigas em relação a isso, porque ele entrou na faculdade, entrou na USP primeiro, né? E aí eu ficava tipo assim, com certeza a gente não vai ter nada. O cara tá lá na USP, vai frequentar festa, e a gente era bem novo. Na época que ele entrou na USP, eu tava com 17, um negócio assim. E ele tava com 19, se eu não me engano. Então, aquela coisa bem jovens, entrei na faculdade, então, quero curtir. Então, na minha cabeça, eu já pensava assim, eu nem quero namorar agora porque eu vou ser injusta comigo mesma de já me prender a alguém tão nova, sendo que ele já tá numa USP, já tá curtindo e tudo mais. Então, eu fiquei, postergando por um tempão pra realmente fechar o relacionamento. Eu fui fechar mesmo lá pros meus 19, 20 anos. Não, calma, 20 anos que realmente fechou. E aí eu fiquei por um tempo aí com ele, né? Eu já tô rindo porque eu tô lembrando das desgraças, né? Daí veio, depois de uns 6 anos aí de relacionamento, eu levei a primeira corneada, a primeira galha, né? Depois de uns 6 anos fechado. 6 anos. E aí eu perdoei, acabei perdoando, né? Porque a pessoa sabe falar bem, a pessoa sabe como, né, te levar no papo, a gente acaba aceitando. E aí eu fui vivendo com essa marca. E por um tempo foi muito difícil viver com essa marca, porque eu ainda fui culpabilizada por essa traição, de certa forma. De que, que não é raro, né, de acontecer. Não é raro, galera. Eu fui culpabilizada. O cara falou que, porque o fogo acabou, porque a gente faz muita coisa junto, você tá sempre comigo. E aí eu me sentia sufocado, sabe? Eu ainda fui colocada como culpada. Então, eu tava vivendo com aquela marca da traição. E assim, o medo de parecer paranoica. Então eu vivia com uma ansiedade desgraçada dentro de mim, assim, de realmente tentar superar. E fora que dentro desse processo do perdão, eu não tava conseguindo me perdoar. Porque eu tava indo contra uns princípios muito fortes meus em relação a relacionamentos e tudo mais, que falo ainda até hoje, né, que traição não tem perdão, e tava eu lá perdoando a traição, né, tipo, totalmente incoerente. E aí eu consegui superar isso, fui vivendo um relacionamento daquele jeito, né? E aí a gente começou a ter muitos problemas. A gente chegou a morar junto, a gente começou a morar junto 1 ano antes da pandemia. Aí chegou a pandemia, a gente ficou morando junto. Aí a gente começou a ter problema dentro de casa. Tipo, muita coisa ficou nas minhas costas. Tipo, ele largou o emprego no meio da pandemia, aí eu tive que sustentar a casa sozinha. Tipo. E aí meu pai tinha falecido no meio do caminho. E aí teve treta no velório do meu pai. Tudo errado. Tudo errado. E aí dentro desses milhares de problemas, né? Tendo a pandemia como um plus ali, a gente acabou tendo aquele lance que todo casal de longa data tem, que as coisas começaram a esfriar por algum motivo X. Nunca vou saber o porquê. Parecia que eu era uma leprosa. O cara não queria tocar em mim mesmo. Aí eu comecei a dar uma surtada, assim. Isso depois da pandemia. Um pouquinho depois da pandemia, que eu comecei a sair mais sozinha, com os meus amigos, zoar mais. Eu comecei a dar uns surtos, assim, uns surtos. Que eu quis terminar, aí eu voltei. Aí nisso que a gente voltou, ele se inscreveu pra trabalhar em navio. De fuder, né? Ai, gente. Eu lembro, inclusive, você queria terminar e ele não queria, né? Sim. Então. Nossa, gente, assim, a primeira vez que eu fui tentar terminar,
Meu, nossa, cara, é uma cena tenebrosa, porque ele chorava, assim, chorava muito. Parecia que eu tava chutando um cachorro morto. Eu me senti muito mal por ter terminado. Mas eu tava me sentindo muito rejeitada. Nossa, tanto que tem até um meme entre eu, a Virgínia e o Fábio. Né? Que na época eu tava indo muito na casa do Fábio, que ele morava no centro, né? E tava muito no hype da Marília Mendonça. E aí ele colocou pra tocar graveto e era exatamente o que eu tava passando. Nossa, que bad. Era exatamente o que eu tava passando. Eu lembro que eu comecei a Você escutar. viver graveto é uma coisa grave, viu? Você vai me desculpar, mas você viver graveto é uma coisa que... Cara, eu vivi graveto. Eu comecei a escutar aquela merda, aquela música. Eu comecei a chorar muito, porque era exatamente o que eu tava passando. De eu estar lá, e o cara fugindo e tudo mais. Humilhação. Que magia assim. é essa que a Marília Nossa! tinha de escrever exatamente o que a gente tá passando, né? Ela era uma bruxa, gente, não é possível, porque era igualzinho. Aí virou meio que a música da Heloísa, né? Mas hoje em dia tá tudo bem. E ele começou, né, com esse lance com o navio. E aí era muito engraçado, porque antes do navio... Olha, eu expondo todos os detalhes, né? Tô tentando pincelar o mais rápido possível. Quando ele foi pro navio, ele tava falando muito que tinha problema com libido. Ai, Amiga, leva o tempo que você quiser, porque depois a galera reclama, porque ninguém sabe quem vocês são, ninguém sabe o que vocês viveram. Então vocês vão escutar até o final, obrigado, viu? Isso eu consegui falar até que rápido, assim, a linha cronológica. Mas ele tinha tava com problema com libido, né? Ai, tô com problema com libido, não sei o quê. E aí eu tive, assim, a ideia mais titica de galinha que eu poderia ter, que era abrir o relacionamento nesse momento que ele tava fora. Ai, gente, muito, muito burra, né? Ai, assim, eu tava me esforçando muito. Eu tava fazendo de tudo pra fazer dar certo tudo aquilo. Porque tinha toda aquela questão do tempo. A gente se apega com o tempo. Quando a gente tá num relacionamento longo, pode estar uma merda. Vira um casamento, né? Vira, tipo... Você fica junto por conveniência, por... Status, por não estar na zona de conforto, não querer sair dessa zona de conforto, não querer conhecer outras pessoas, conhecer outras pessoas dá trabalho, né? Sim, não, N coisas. Então eu tava fazendo um milagre nessa época, sabe? E aí ele foi, né, pra esse navio com problema de libido, não sei o quê. E quem aproveitou primeiro lá, né, nesse relacionamento aberto? Ele. Pra variar? Foi o primeiro, tipo, ai, eu fiquei... Assim, eu duvido que ele tenha falado tudo que ele fez, né? Ele fala que só beijou uma pessoa e não sei o quê. Eu não tinha ficado com ninguém. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa um pouco difícil pra essas coisas, sabe? De tomar atitude e tal, porque inseguranças e tudo mais. Então, às vezes eu prefiro ficar na minha do que levar um não, por exemplo. Levar uma rejeitada ali, sabe? Aí, beleza. Aí ele voltou, aí a gente resolveu fechar o relacionamento pra ele ir na segunda vez. Só que aí na segunda vez eu vi uma foto questionável na galeria dele. Mas eu não tava, tipo, vigiando o celular. Ele tava realmente me mostrando as fotos e eu tava, tipo, vendo, né? Aí nisso que eu ampliei a foto. Ele tava, tipo, sentado numa cadeira e uma menina abraçada ele por trás, assim, dando um beijo bem assim, na trave, sabe? Bem perto. E aí eu fiquei, tipo, mas que caralho é isso, sabe? E aí ele falou que era despedida, que era só uma amiga. Sempre as mesmas desculpas, né? Sempre as mesmas desculpas, exato. E aí eu fui lá e relevei, né? Tipo, mas assim, na época eu falei, pô... Porque se você insiste em falar, você vira a namorada neurótica, né? Então... Nossa, olha só a sinuca de bico que eu tava. Tipo, você é a chata? Porra, ele explicou, ele, né, teve a versão dele. Ele ainda falava que ele não sabia também o que eu tava fazendo aqui. Desculpa. Nossa, gente, assim... E você, sim,
Sempre com você. Virgem. Aqui. Uma Virgem Maria. Eu merecia ser... Eu merecia ser santificada, cara. Porque assim, eu sempre tava com você, ou com a Virgínia, ou com o Fábio, ou com a Mizu, tipo, com pessoas. Eu só tenho amiga viada. Eu só tenho amigo viada. Tipo, não tinha essa coisa de... tem um amigo seu aí que eu desconfio. Não tinha. Aí, beleza. Ele foi essa segunda vez, né? Depois de ter despejado essas coisas em mim. Eu também não sei o que você tá fazendo aí, não sei o quê. Audácia, né? Aí, nisso, né? Um detalhe em relação a essas viagens do navio, que o combinado é que ele tinha que guardar dinheiro, né? O combinado, né? Que ele tinha que guardar dinheiro pra a gente comprar algum imóvel, algo do tipo e tudo mais. E assim, inclusive esses dias eu conversei com um cara de navio, né? Que ele começou a trabalhar em navio e tal. E aí ele falou, é um amigo meu. Começou a trabalhar em navio pra fora e ele ganhava em dólar. Na primeira volta dele já deu entrada num carro, tipo... Em uma viagem. De 6 meses. Era exatamente o que ele fazia. Ele ficava 6 meses fora, ficava 2 por aqui, depois mais 6 meses fora. Então eu passava muito tempo sozinha também. Sozinha. E assim, ele não buscava flertar comigo por mensagem, nada, assim. Eu ficava totalmente na seca, amigo. Era humilhante, cara. Era humilhante. Até que na terceira vez que ele voltou, perto do aniversário dele. E aí eu não tava confraternizando mais com a família dele por N motivos. Um dia eu conto melhor o que aconteceu. Tô tentando dar uma pincelada, mas eu não estava mais convivendo com a família dele muito bem. Não queria nem ficar perto pra não gerar coisa. E aí eu falei, se você quiser, você comemora o seu aniversário com a sua família e eu te encontro no dia seguinte. A gente faz um negócio, nós dois, tranquilo. Chegou no dia seguinte, eu comecei a perguntar. Eu trouxa, né? Perguntando, como é que foi? Foi legal, você ganhou alguma coisa e tal. E ele tava com um bico desse tamanho, mano. O bico do tamanho do Japão, assim. E ele é uma pessoa que ele não fala o que sente. Então, muitas vezes eu não sabia o que tava acontecendo. Ou eu tinha que pisar em ovos. Porque eu não sabia exatamente qual que seria a reação dele, sabe? E aí eu ouvi que ele tava com um bicão na cara. Eu falei, nossa, tá tudo bem? Aí ele começou a querer arrumar as coisas e ir embora e me deixar sozinha onde eu tava. E era tipo 10 horas da noite, mal assim. Ele só queria pegar as coisas e ir embora. Eu falei, não, você não vai embora. Você vai falar agora que tá rolando, né? E aí ele falou que eu tava fingindo que eu me importava com o aniversário dele, que ele teve com a família dele. Que se eu realmente me importava, eu teria ido. E que parecia que eu tava com ele por interesse. Eu olhei assim, por interesse? Como assim por interesse? Ele, porque quando você tá bem de grana, você quer se separar. Quando você tá mal de grana, você quer ficar comigo. Sim, pequeno detalhe, ele sempre foi um fudido, assim. De verdade. Não, sério. PS, sempre foi fudido. Ele só começou a ganhar melhor nesse navio mesmo, porque era sempre uns trampos assim que não ganhava muito. Então, assim, eu tava muito pelo que ele era. Na real, o que eu idealizei o que ele era. Não por conta de dinheiro, tipo... E aí ele me vem falando que eu tava... Como se, nossa, Jeff Bezos, né? Elon Musk. Não, é tipo muito aqueles bofinhos que comprou um Corsinha e tá se achando. É tipo isso. Ele começou a ganhar um pouquinho bem, e era sempre assim. Quando ele ficava um pouquinho melhor em alguma coisa, ele ficava meio soberbão pra cima de mim, pra me deixar mal. Quando ele entrou na segunda faculdade dele, que ele recebeu bolsa 100%, ele vinha meio com o peito inflado. Se achando, né? Mano, se achando. Aí, esse lance do navio, falando que eu era interesseira. E aí, depois desse dia,
né, depois de tudo que eu passei, né, quando ele me chamou de interesseira naquele dia, eu falei, mano, eu vou terminar com esse cara agora. Não agora, mas eu pensei, eu vou terminar com esse cara. Em algum momento eu vou Em terminar algum... com... em algum momento. Porque eu já tava nessa há uns 2 anos. Na real, eu comecei a pensar sobre isso quando eu fiz terapia. Que a terapeuta, ela colocou uma sementinha bem pequenininha na minha cabeça. Aí, a partir daí que as coisas começaram a dar uma mexida. Do tipo, mano, começar a analisar as coisas e tal. E aí, aquele dia que ele me chamou de interesseira, eu falei, mano, tá, eu vou terminar com ele. Aí, ele foi pra 4ª vez no navio. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o que eu apelido... Esse navio que só Deus sabe que ele não aprontava lá dentro. Não sei, né? Muitas teorias o que ele fazia naquele navio, porque ele não juntou praticamente nada de dinheiro. Em comparação ao tempo que ele ficou lá, o quanto que ele ganhava, praticamente nada que ele trouxe pra cá, assim. É bizarro, assim, é muito louco. Mas quando ele tava fora dessa última vez, eu fiz o que eu apelido de o CSI da decepção. Porque... na minha cabeça, né? Eu fiz uma lousa, assim, na minha cabeça. Aí eu fui pontuando todas as coisas. Que eu me sentia insegura, que eu achava que tava errado, o que realmente tava errado. Eu fui pontuando cada coisinha, porque eu ainda sou uma pessoa que não esqueço de nada. Então eu lembro de todas as coisas que já aconteceram. Que me chatearam, que me machucaram. E aí eu cheguei na conclusão, assim, tipo, nossa, Heloísa, você realmente tá sendo uma trouxa de, né? De tá nisso ainda. O que você tá tentando salvar? Não tem o que salvar. Sai fora. E aí, ok. Nisso eu fiz isso sem falar pra ninguém. Você nem imaginava. Eu fiquei nessa por meses, sozinha, pensando, sem falar com ninguém. Aí começou a chegar perto da data pra ele voltar, né? Que aconteceu aquele dia que eu bebi além da conta, e eu comecei a mandar um monte de mensagem pra ele, comecei a falar que eu tava me sentindo presa, porque eu ficava sozinha, mas ele também não me procurava, mas aí a gente tem uma relação fechada, né, em teoria, eu não podia sair com ninguém. Então eu ficava meio que numa cúpula. Eu só saía quando ele queria ainda, porque mesmo estando aqui, a gente não... ele não... sabe? Mó zoado, assim, mó zoado. E aí, nisso, né, antes de eu mandar essas metralhadas de mensagem, eu tava dando uns gelos nele, eu ficava dias sem falar com ele, eu tava, assim... A relação já tava, assim, por um de mal pra pior. Eu tava na boquinha do corvo, tava na boca do corvo. E aí, quando ele voltou, que a gente teve até aquela conversa, que eu fiquei chorando no shopping, que eu fiquei te mandando vários áudios. Assim, pura humilhação. Eu tava comendo no meu Big Taste, chorando. Chorando, assim, no áudio, mó tristeza. Aí ele voltou. Aí a gente começou a conversar. Que, inclusive, ele nem teve a decência de pagar o almoço pra mim. Porra! Momento Caio Castro, né? Não, mano, total. Assim, gente, ele não pagou nenhum almoço pra mim. Nossa, ele tinha acabado de pisar no Brasil. Pô, um almoço, viado. Não pagou. Ganhou em dólar. Ganhei dólar, Você não filho pode da pagar puta. um Big Taste. Tipo, puta que pariu. Vagabundo. Exato. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a falar as coisas pra ele. Que, tipo assim, a minha fonte tinha secado. Porque ele ainda reclamava que eu não demonstrava afeto. Aí, demonstração de afeto no sentido de falar, eu te amo, sabe? Tá? Gente, eu já tava dando minha alma. Eu falei, olha, só se eu der a minha alma, vender minha alma pro diabo, porque eu já... O que eu tô fazendo aqui? Não é prova de amor? Nossa, gente, ficar sozinha 6 meses. Gente, eu fiquei sozinha por muito tempo, cara. E ele ainda falava que eu não demonstrava afeto. Aí eu comecei a falar, né, que realmente você se sente presa, que eu me sinto rejeitada, pareço uma leprosa, N coisas, e que não tava dando. E aí ele veio com o famoso termo a maré deixar ir.
Ai, eu não quero que você se sinta presa, então, melhor amar é deixar ir, sabe? É isso, mano. Não, é só rindo, né, mano? Não tem muito. Gente, assim, é bizarro, é absurdo. E cada vez que eu falo sobre esse meu término, eu lembro de um detalhe novo que acontece. Que aconteceu na época, né? Que a gente vai conversando. E que, meu, eu passei por cada coisa, assim. Eu aceitei cada coisa. Mano. Pra começar, que ele já começou o relacionamento querendo a sua amiga, na verdade, né? Exatamente. Olha só, foi tudo errado. Tudo errado. A gente começou a se relacionar, ele gostava de uma amiga minha. E aí ela deu uma bota nele por N motivos, né? E vocês eram super amigos, né? Aí ficou meio que juntar o útil ao agradável, mas eu demorei Impressão muito que você foi prêmio de consolação. muito. Né? Tipo assim, ele queria a sua amiga, mas não teve a sua amiga, então. Vai você mesmo. Vai você mesmo. Vai tu mesmo, sabe? Eu ofereci aquilo que ele queria e. Não sendo a que ele queria, né? Ofereceu o que ele queria, não sendo a que ele queria. Exato. Eu ofereci apoio emocional, N coisas, mas eu não era a quem, né, ele queria mesmo. Tanto que. Ai, olha só que merda, né? Pra você ver como a nossa mente funciona. Anos depois, muitos anos depois, eu já tava, tipo, super sério com ele. Ela voltou a falar comigo, essa minha amiga. Ela mandou uma mensagem. Isso foi logo quando meu pai faleceu, um ano depois. Ela mandou mensagem. E aí, tudo voltou na minha mente. Em relação às inseguranças que eu tinha na época, logo que eu me juntei com ele. Porque eu ficava muito assim, nessa neura de... Não, ele não gosta de mim, ele gosta dela. Ah, não, ele gosta dela. Ele sempre vai ser afim dela, não sei o quê. Piriri. Já me veio todos os gatilhos de antes. E eu cheguei a falar isso pra ele, né? Quando ela veio falar comigo. Aí ele, ai, não, é só você, não sei o quê. Eu amo você, biriri. Aí eu lembro que na época, né? Ele falava que gostava mais de mim porque eu era mais independente. Na época que a gente começou a ficar, assim. Eu ficava, tipo... Não, tudo errado. Tudo errado. Mas depois que eu terminei o meu brilho, ele começou a voltar novamente. Gente, depois do término, a Elo, mano... Assim, Mano, foi... Eu acho que você ressurgiu das cinzas oficial, assim. Nossa! Todo mundo fala, né? Todo mundo vê, todo mundo... Não, todo mundo falou, assim. Foi muito instantâneo. Eu terminei, mano. Pô, eu dei uma desbaratinada, não sei. E eu acho que eu ainda tô nesse processo de transformação. Acho que, né, mental, corporal e tudo 2025 tá sendo o ano, né? Tá sendo de rompimento, né? Tá sendo um ano, tô tendo que reconstruir toda a minha autoestima, porque, querendo ou não, foi um relacionamento que, assim, me destruiu em relação a isso, porque eram várias atitudes dele de ser simpático demais com as meninas e falar, essa menina é mó gostosa, é linda, não sei o que, na minha frente, que você se sente diminuída. Com certeza. Nossa, você se sente muito diminuída, mano. E os sumiços, que ele dava um sumiço. Nossa, mano. Assim. E era o que eu te falei lá no primeiro episódio que a gente gravou. Foi porque eu comecei a namorar muito cedo. Não tô só justificando que foi isso, mas eu acho que isso colaborou porque eu comecei a normalizar as coisas, entendeu? Tipo, eu acho que acontece em relacionamento. Dessas brigas. Mas brigar assim é normal e tudo mais. Aí, olhando pra trás, não era normal o que acontecia. Tipo, era um absurdo, na verdade. Tipo, sem comentários, gente. Sobrevivente, você é uma sobrevivente. Sobrevivente, de assim. De um feio, né? De um feio. Aí vocês pensam, nossa, era o Brad Pitt. Não era o Brad Pitt. Não era. Ai, gente, eu sofri por um feio, assim, tipo, real oficial. Que ódio, mano. Nossa, me dá um ódio, gente, pelo amor de Deus. E se fazer de coitado, sabe? Falava manso. Porque... eu sou um cara tão legal, desconstruído. Esses são os piores. Esses são os piores, que fica
pregando demais. Ai, eu sou muito desconstruído, não sei O famoso o quê. querido macho. Ai, mano, são os piores, mano. São os piores. Tipo. Não, vou até contar um fato que ele fez. Pode contar. Vamos dar um fato aqui. Se é pra falar sobre a nossa vida, explicar quem a gente vai explicar. Eu trabalhava com ele, né, nesse hotel resort, né? Era na época que eu era recreadora, né? E teve uma vez que ele foi primeiro, aí eu acho que eu fui uns 3 dias depois, um negócio assim. E aí, o que aconteceu? 3 dias depois eu cheguei lá, a gente tava numa mesa de um bar e tava todo mundo conversando, assim. E aí eu não lembro exatamente qual foi o gancho, mas ele falou assim, é que nem os peitos da fulana. Mas ele falou com tanta intimidade, assim, que... Com gosto. Com né? gosto Encheu a boca ali. No peito da. dessa minha amiga. Eu tava assim do lado dele, aí eu fiquei tipo, mano, que é isso? E, tanto que todo mundo na mesa ficou constrangido por mim, mas o que acontece? Foi criada uma imagem de nós dois que éramos muito desconstruídos, que era uma relação diferente. Mas naquele dia eu fiquei muito puta, mano. Eu falei um monte pra ele. Aí um dia, né, rolou um comentário idiota, aí a gente foi pro alojamento, aí eu puxei ele de canto pra conversar. Aí ele falou, não, eu não posso mais fazer brincadeira agora. Ah, porque eu não posso fazer nada. E se eu quiser, passar um final de semana com o pessoal da faculdade na chácara do tio do fulano, você não vai querer que eu vá? Aí eu ficava tipo assim, mano, o que você tá falando? Sabe, umas coisas sem pé nem cabeça pra me colocar como louca, sabe? Eu vou se fuder. E aí, beleza, aí, né, guardando esse fato aí. Eu fui conversar com essa minha amiga, né? Falar que eu terminei Mas com você acha ele. que ele era um pouco narcisista? Ah, Porque essa coisa é meio narcisista, É, né? sei Da lá, pessoa mano. querer virar o jogo e colocar você como louco. Tipo, nossa, ele fez é isso uma muitas coisa meio vezes. narcisista. Ele fez né? isso muitas vezes, de me fazer me sentir a doida, que reclama demais. Você reclama demais. Aí eu ficava muito mal e eu acabava cedendo. Não sei se chega a ser narcisismo, assim. Você sentia uma certa falta de empatia da parte dele, assim? Em alguns momentos? Em relação, principalmente quando eu tinha essas coisas que me deixavam insegura, eu não sentia a empatia da parte dele. Ele me Eu tô julgava. começando, eu diagnosticando aqui, ó. Eu tô achando que ele era um pouco narcisista, Pô, assim. eu- nível aí de... Eu me sentia muito mal, mano. Ele me dava uns coices, assim, em relação à forma que eu tava agindo e tal. Parecia muito que eu era doida. E aí, quando eu terminei, eu fui comentar com essa minha amiga, tipo, eu terminei com ele. Aí eu comecei a falar das coisas, né? Falei como eu descobri a primeira traição, que foi, assim, homérico o negócio. E aí eu falei assim, amiga, eu sei que faz muito tempo, mas eu queria muito saber o que aconteceu. Que, né, teve o dia X, que ele falou sobre os seus seios e tudo mais. Aconteceu alguma coisa? Ela, aconteceu. Teve um dia que eu tava, tipo, escovando... É que nesse alojamento, os banheiros eram separados como um feminino, um masculino e tinha um misto. Não, era só feminino e masculino, os banheiros, né? E o masculino tava ocupado. E o banheiro feminino era bem maior, né? E aí ele perguntou pra ela, posso escovar o dente? Ela já estava escovando o dente com um pijama. Ela tava pronta pra dormir. Ela tava lá escovando o dente e tal. Aí ela falou que ela tava escovando os dentes. E aí ela olhou assim no reflexo do espelho. E ela viu que ele tava, tipo, olhando pelo reflexo pros peitos dela, sabe? Mas olhando muito. E aí, antes de sair, ele fez, tipo, um comentário falando, né? Nossa, olha só como é empinado, um negócio assim. Aí saiu. E eu estava fora. Eu nem imaginava que isso tinha acontecido. Nem imaginava. Aí ela falou, amiga, mas eu não falei nada porque, como eu disse, foi construída uma imagem de vocês dois de que vocês eram muito de boas. Que essas coisas não abalavam o relacionamento. Então eu não falei nada, mas
ela falando pra mim, eu me senti muito constrangida. Se sentiu acuada, sabe? Tipo, pô, comentário idiota do caramba. Então, só piora, né? Não, a história, gente, é ladeira abaixo. Não, Ladeira abaixo. Toda vez que eu falo dessa história, vem alguma coisa nova, né? É impressionante. Aí eu Não, fico... é sempre detalhes novos. Não, e assim... Vocês que vão nos acompanhar nos corners, vocês vão... Cada dia vai ser uma revelação nova aí Não, sobre... com certeza, durante os episódios eu Porque, vou mano, lembrando. foi uma vida inteira, né? Mais de 10 anos juntos com alguém é muito tempo. Tipo, E muito tempo É eu, muito. eu carregando nas costas. Sim. Eu carregando nas costas sempre, velho. Nossa. Assim, de muitas não tem maneiras. como não ir lembrando de fragmentos novos toda vez que você for falar. Porque é muita coisa, é muita... E a mente, ela vai apagando pra não te deixar sequelada, então... Sim. Então, cada dia eu vou lembrando. Provavelmente vai ter episódios que a gente vai estar conversando, que eu vou lembrar de alguma coisa, eu vou falar, ó. Exatamente. Putz, ó, teve esse rolê aí do relacionamento aí que eu tive. Tenso. Mas quando eu terminei, eu fiz questão de falar a história toda pra um amigo nosso em comum. Pra eu não sair como a ruim. Não sei como é vilã. É. Porque certeza que eu Você com certeza é pintada como a... sou a bruxa. Eu sou a bruxa, meu. Total. Mas não, e além de, né, você falou de narcisismo, uma coisa que ele realmente é, né, no caso é filhinho da mamãe. Totalmente filhinho da mamãe, tipo, passa a mão na cabeça tudo que ele faz, sabe? É mal zoado. Mas na grana que ele ganhou no navio, com certeza ia pra mãe dele, com certeza. Nossa, além das coisas que ele deve ter gastado por lá, acredito que ia pra mãe dele sim. Tenho certeza. Nossa senhora. Ladeira abaixo, gente. Ladeira abaixo. Nossa, eu tive muita sorte, gente, no meu Tive primeiro muita relacionamento. Primeiro e último. Não, brincadeira, amigo. Você vai contrair muitos... Não, eu digo assim, último talvez pelo trauma, não sei, né? Não sei, assim. Terapia aí. Terapia. Muitos anos de terapia. Dá um medo, assim. Solitude pra você se Hashtag solitude. né? Nossa. Autocurar também, porque eu acho que é uma história em tanto, né? Nossa, porque assim, eu tenho que reformular a minha visão do que é um relacionamento. Do zero, assim. E tanto que minha mãe falou isso pra mim no domingo. Que a minha mãe falou assim: não, se a Heloísa começar a namorar, a primeira coisa que eu vou querer é conhecer esse cara. Porque minha mãe, ela demorou muito. A minha mãe, ela já conhecia ele, mas ela conhecia como amigo. Ela só foi vê-lo na pandemia, como namorado. Olha só. Você acredita? Ficou todo esse tempo, tipo, sem... Ela se recusava a conhecer, né? E ele também não se esforçava. Eu acho que, sabe, tem que partir também de uma atitude que ele nunca tomava. Ele nunca tomava. Era eu que carregava esses BOzão que eu tive com os meus pais na época, sozinha, mano, sozinha. E ele tranquilão, reclamando que eu queria que ele arrumasse um estágio. Ai, amigo, você olhando incrédulo, demorou muito. Eu penso a mesma coisa. Se for pra namorar alguém assim, a primeira coisa que eu vou querer, não, vai ter que conhecer a minha mãe, tudo certinho. Vai ter que ter um pedido formal também. Porque eu não tive pedido formal de namoro. Eu vou querer passar por todas as etapas que as pessoas geralmente passam. Eu não tive pedido formal. Você teve pedido formal? Não. Não teve também. Não tivemos pedido A formal. gente ainda vai chegar na minha parte. Né? Pedido formal. Eu não tive aliança. Assim, não é um negócio que... Nossa, me mata, assim. Mas não teve. Não teve esse lance de... vou almoçar na casa da sua mãe. Era sempre eu me esforçando pra ir na casa do bofe. Então, assim... né? Coisas românticas. Não tinha. Não tinha isso, esse esforço também. Então, num próximo, assim, eu queria passar por essas etapas, sabe? De ser pega de surpresa,
essas coisas bonitinhas. Eu acho que eu mereço, depois de tudo que eu passei. Com certeza. Você tem dúvida do quê? Com certeza. Não, vamos torcer. Vamos torcer, mas tudo no seu tempo. Eu acho que tem que deixar a vida fluir, o mais natural possível, o mais saudável possível. Ah, claro, Né? meu. Mas você não. Ah, eu achava que você tinha tido um pedido formalzinho de. Cara, não. Ó, minha história... vamos lá. Pinceladas, vamos tentar pincelar. Eu tive um namoro de 2 anos, entre 2014 e 2016. Então eu tava aí com 19 anos, dos meus 19 a 21 anos. Novinho também. Novinho. E, tipo assim, foi meu primeiro e último namoro, assim. Último modo de dizer. Até o momento não namorei sério de Até novo. o momento, né? Exatamente. E foi uma relação, assim, que... Cara, eu aprendi muito. Eu sinto que eu amadureci muito. Mas eu não sinto que eu amava realmente a pessoa. Tipo, nossa, eu amo, sabe? Foi mais um relacionamento de muito convencional, vamos dizer assim. A conveniência, né? Conveniência. Tipo, tô aqui. Conveniência, essa é a palavra. Tô aqui, você aqui. Rolou assim, teve o primeiro encontro, aí do nada já começamos a nos tratar como namorados. Foi logo Não depois teve, do primeiro? foi. Tipo assim, não teve um pedido formal de namoro, entendeu? E Nossa. aí, quando eu fui ver, eu já tava conhecendo a família, né? A família dele, ele conhecendo minha mãe, meus amigos e... Caraca. Nossa, foi muito rápido, então, que você começou a namorar com ele. Foi. Gente, na primeira semana, encontro, segunda semana, conheceu os pais. Tipo, Foi, tipo, tudo muito rápido. E eu lembro que, tipo assim, eu conheci ele no trabalho, ele trabalhava comigo, né? E aí, do nada, ele me adicionou no Facebook, aí começou a puxar papo. ai, gente. E aí, eu só fui caindo na armadilha até que aconteceu o primeiro encontro. E a partir do primeiro encontro, pronto. Aí já começamos o namoro aí. Nossa, que intenso. E foi um namoro muito assim, foi até bonitinho, viu? Tipo Eu assim, lembro de vocês dois. de escrever carta. A gente comemorava mêsversário, mano. É bonitinho. Mêsversário, eu escrevia cartinha, entendeu? Que fofo. Aí dava, tipo, presente, todo mês tinha presente, todo mês tinha carta, todo mês. Aí anual, né, que a gente teve aí 2 anos de namoro, era... a gente fazia algo bem legal, enfim. Eu me senti muito bem recebido pela família dele também. A família dele é maravilhosa, assim, não tem o que reclamar. Inclusive, eu sinto que eu acabei gostando mais da família dele que dele. O seu luto foi mais pela família do que por ele mesmo, né? Sim, é. E aí chegou um ponto da relação em que, tipo assim, ele era uma pessoa muito complicada, ele tinha muitos ciúmes da atenção. Era bizarro, porque, tipo assim, eram ciúmes do, por exemplo, a gente tava numa roda de amigos, por exemplo. Aí eu tava do seu lado, na rodinha. E aí eu acabava puxando um papo com você que acabava se ramificando e virando uma conversa maior e ele já não gostava, por exemplo. Entendeu? Ele queria ser o centro. Ele queria que eu desse atenção para ele. Assim fica difícil, Entendeu? né? Se eu estivesse online, Fale comigo. tá online, mas tá falando comigo? E aí? Tipo. Gente. Gente, muito disso tá ligado à maturidade também, né? Claro, tipo, ele tinha também uma idade, 19 anos, então, tudo bem, dá pra, né, tipo... Dá uma perdoada, né? Dá pra dar uma perdoada. A gente não tem como relevar um cara de 30, 40 anos fazendo isso, por exemplo. Mas assim, na época, só que na época já era chato pra caramba, né? Porque eu gosto de ter minha liberdade, eu gosto de conversar com pessoas no geral, eu gosto de ter uma conexão, né? E eu senti que não tava batendo, sabe? Tava meio complicado a nossa relação. E eu também não amava, como né? Foi uma relação mais que eu só deixei fluir mesmo. E era uma experiência nova pra você também, né? exatamente, só que tem um grande porém, eu sou muito libriano, né? Eu não gosto de magoar pessoas, por exemplo. Eu não gosto de ter DR. Eu sou aquela pessoa que começa a ter uma DR e eu já meio que vou me esquivando, assim.
Tu fica meio, ai, socorro. Eu sou muito aquela pessoa neutra que tá sempre bem em cima do muro, assim. É algo que eu espero que os corners também ajudem aí eu a desenvolver isso. Sair um pouco dessa. Tomar um lado, né? Tomar um lado, me arriscar mais, entendeu? Me expor mais também, porque o que eu tô fazendo aqui é me expor e já tô saindo completamente da minha zona de conforto. Mas tô aí pra isso, eu aceitei esse desafio dos corners, então vamos lá. Mas eu geralmente não gosto muito de embates, assim, frontais, por exemplo. Uhum. E aí eu decidi que eu queria terminar, mas eu não tinha coragem, eu não queria magoar. E aí eu comecei a levar o namoro de uma forma muito não legal, sabe? Comecei a empurrar com a barriga. Então, assim, eu fui quase que um vilão também, vamos dizer assim, né? Não dá pra dizer que ele foi uma pessoa louca, ou enfim. Porque eu acho que essa pessoa que fala que ex é louco, não sei o quê, geralmente tem algo errado aí, né? Quando a Você pessoa... vilaniza o seu ex demais, quer dizer que tem aí algo errado com você também. Quando a pessoa... Geralmente é assim mesmo. Quando a pessoa só fala, minha ex era louca. Mas por quê? Porque ela era louca. Exatamente. Tipo, não coloca os pingos nos is, né? Ele tinha muitas atitudes de gente doida, tinha, mas não vamos entrar em detalhe, né? Assim, tipo, ele tinha esses momentos de loucura, de ciúme, de querer atenção todo momento. Isso foi me deixando cansado. Mas tudo bem, assim, eu acho que, como eu falei, pela idade, dá pra perdoar, dá pra entender. E nós dois éramos muito crus, né? Era o nosso primeiro relacionamento, enfim. E eu comecei a criar essa coisa dentro de mim, de querer terminar e não tendo coragem de terminar. E foi aí que eu tive uma atitude meio infantil, que foi empurrar com a barriga até o ponto em que ele tivesse a iniciativa de terminar comigo. Sim. Que foi o que aconteceu, entendeu? Você só largou de mão mesmo. Exatamente. Aí chegou um ponto que ele falou, eu quero terminar, não sei o quê. E aí eu peguei esse gancho e falei, não, então vamos terminar. Inclusive, ele terminou achando que eu iria reagir de uma maneira, não querendo o término. Só que ele acabou se frustrando, porque eu aceitei na hora. Assim. Nossa, você já pegou, vamos marcar um rolê, galera. Tipo, não, na hora ele falou, vamos terminar, vamos. Aí ele, o quê? Você quase falou, ai meu Deus, graças a Deus, vamos, né? Não, na hora que eu falei, vamos, ele já, não, mas a gente pode dar um jeito, ele falou. Aí eu falei, não precisa. Nossa, você só deu um... Não tô satisfeito. Que grande filho de uma... Por isso que eu digo, assim, hoje, com a minha maturidade, eu vejo que não teve vilão ou mocinho na relação, sabe? Sim. Eu acho que eu fui errado em muitos pontos e ele foi errado em muitos pontos também. E a gente era muito incompatível em várias coisas e não era pra ser, sabe? Mas assim, eu não carrego mágoa, eu não sou amigo da pessoa, cortei laços porque... tava meio chato, tipo assim... Como eu falei, né? Eu gosto de criar laços com as pessoas, então a minha intenção era terminar relacionamento e continuar uma amizade por fora. Mas ele começou a confundir. Um bom dia já era... ele achava que... Oi, amor! Ele já achava que eu queria ir alguma coisa além. Sim. E aí eu falei, quer saber? Vou cortar logo a relação pra não criar segundas... compreensões nas entrelinhas, Exatamente. Criar entrelinhas que não existem, né? Exatamente. Nossa, não. Mas assim, eu sou muito a favor de pessoas que viram amigos de ex, contanto que os dois tenham maturidade e realmente saibam terminar. Porque esse negócio de remember não dá. Nossa, não. Ou termina, ou fica, ou abre a relação, dependendo do que vocês realmente quiserem. Né? Lembrando que abrir relação não pra agradar o outro, mas pra realmente... Se for um objetivo dos dois. Se for um objetivo mesmo. dos dois. Agora, esse negócio de remember não dá certo. Então eu comecei a ver que ele tava confundindo, e aí foi aí que eu quis cortar de vez o laço. Eu acho muito evoluída a pessoa que consegue ser amigo de ex, viu? Cara, eu conseguiria, mas como eu acho uma ele evolução muito não louca. tava entendendo, não tava dando certo, aí eu falei, não, melhor não... Mas eu acredito sim em amizade.
em ex, por exemplo. Eu acredito sim. Eu acho, assim, maravilhoso. Não é viu? todo mundo que consegue. Não é todo mundo. Entendeu? Não é todo mundo. Porque. Ai, é que já teve um sentimento, já rolou um envolvimento muito grande. Termina. Os dois lados conseguirem ser racionais nesse ponto, eu acho demais, assim. Exatamente. E Nossa. chegou num ponto da relação em que ele já queria planejar outras coisas. Tipo, morar junto. Ah, já tava escalonando já, Tava né? escalonando. E assim, eu tava com 20 anos. 20, 21 anos. Com um cagaço, falando, como assim morar junto, gato? What the fuck, exatamente. Nossa. Então, aí que a coisa começou a, sabe... Nossa. Não tá ornando, nossos objetivos não tá ornando. E aí ele via que eu tava me esquivando, porque a gente vê quando uma pessoa tá se esquivando de alguma coisa. Ah, quando não tá animado, dá pra É. perceber uma energiazinha de broxado. E eu falava, vamos deixar fluir, não precisa falar disso agora. Mas ele queria uma outra coisa, eu queria uma outra coisa, e foi aí que ele terminou e eu só amei a ideia. Eu só fiquei tipo, Yay! Sim. Ai, sim, por favor, sim, eu quero terminar. e aí desde então aí, abril, eu faço 10 anos solteiro. O Marco. Mas solteiro, mas gente, claro, curtindo a vida, saindo, né, tendo aí experiências, enfim. Com certeza, não, total, Claro, total. a gente, né, que às vezes a pessoa fala, nossa, 10 anos solteiro, sozinho, não. Nossa, celibato, que Celibato, isso? não. Nossa, calma, gente, calma. Padre, virei padre, né? Padre, virou padre. Só vou te pegar lá na igreja católica com a batina, assim. Virei não, padre, virei então- padre. É uma questão aí né, eu realmente errei bastante, a pessoa também errou e é isso, né? Não vamos vilanizar também, não vou vilanizar ninguém aqui. O meu caso é muito diferente do seu, né? Porque o seu teve realmente aí Mancada. mancadas atrás de mancadas, né? O meu caso não teve nenhuma mancada grave, foi uma relação até ok, mas que tava já não tava fluindo ali, não tava se encaixando, né? É a compatibilidade mesmo que atrapalhou, né? Se talvez ele fosse uma pessoa mais de E boa. faltou sentimento também, como eu falei. Eu entrei na relação sem entender muito bem o que eu tava sentindo realmente. Muito novinho, né? Nossa, essa questão de sentimento pega muito, porque pelo menos eu sou uma pessoa que quando eu começo a gostar de alguém, eu gosto pra valer. Aí já era, né? Mano, eu gosto pra valer mesmo e... Demora, mas quando gosta... Demora, eu fico enrolando, mas... E eu sinto que eu já sou mais fácil de gostar, mas pra desgostar mais rápido. Olha só, Entendeu? acho que a gente é meio que oposto nesse sentido. Eu demoro pra me entregar, porque... mecanismo de defesa, né? Mas aí, quando eu percebo que eu tô numa zona segura, assim, tipo, tá, acho que eu posso confiar nessa pessoa, eu começo a gostar dela, eu gosto de verdade mesmo, de verdade. Nossa. E aí... Muito fofa, né, gente? É Ai, muito fofa. que fofinha que ela é, né? Ai, Deus amado. Mas, nossa, mas aí quando eu finalmente consigo desgostar, aí eu desgosto mesmo. Não quero nem ver pintado de ouro. Nesse caso, assim, não quero ver nem pintado de ouro. Mas demorou pra eu conseguir tirar esse véu. Porque parece que você fica cego quando você tá nesse processo de paixão, amor e relacionamento. Você fica meio... sei lá mesmo o que acontece. Sei lá. E acho que uma das coisas que eu levo pra vida, né, que eu mudei em relação a relacionamentos, é a questão do morar junto. Hoje em dia eu já não sei se eu faria isso de novo, não. Uhum. É que desgasta a relação, né? Não. O dia a dia, né? O dia a dia, eu não sei, meu. Hoje O em dia a dia eu me é vejo- amargo, né? O dia a dia. Querendo ou não, O dia a dia é amargo mesmo, Não é? é amargo. Tem as coisas do dia a dia, assim, que é, sabe... Não me vejo hoje em dia, namorando, vamos morar junto. Eu acho que é legal ter um espaço mesmo. tem um espaço até pra sentir a saudade, né? Bateu. Sim. Ó, nós de novo falando coisas óbvias. Então, se você não quer ouvir coisas óbvias,
Sei lá, vai ouvir aí um mantra, sei lá. Meditar um pouquinho. Meditar. Meditar. Exatamente. Mas é isso que eu levo, assim, pra vida em relação a isso. E de talvez não morar junto, repensar melhor sobre isso. E até. Como que eu posso explicar? Não me colocar em situações só pra agradar o outro, sabe? Que eu acho que eu fiz muito isso no relacionamento que eu tava, sabe? Ai, não, eu tenho medo dele me achar chata. Ai, não, se eu tô incomodando. Tanto que a gente não tinha conversas profundas. As coisas que eu falava que me incomodavam já vinham em tom de discussão porque não tinha uma abertura pra conversar. Então, outra coisa que eu acho importante, ter conversas profundas com seu parceiro, porque eu não tinha com o meu. Eu não sabia nunca o que ele tava sentindo, nunca. Quais eram os medos dele, as perspectivas de vida, assim, eu não entendia muito bem, era tudo meio nebuloso. É aquela coisa assim de ser o melhor amigo do seu parceiro, né? Assim, Você se abrir, ele se abrir, vocês se conhecerem de verdade, né? Eu acho que sim. falta muito isso, né, no relacionamento. Sim. E eu tentava falar as coisas que eu pensava sobre perspectiva de vida, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar as coisas, sabe? Eu não gosto de deixar tudo muito jogado quando o assunto é esse. Pô, vamos planejar, né? Vamos ver aí e tal. Ele já não levava muito bem. Ele falava que eu tava pressionando. Ai, nossa, fica me pressionando. Não sei o quê. Tipo, calma, sabe? Eu só tô querendo entender o que você quer. Mas na verdade, ele só não queria falar pra mim o que ele realmente queria, que era ficar de boa, assim. Então, ele se escondia muito. E ele é uma pessoa que se esconde muito com as amizades dele também. Nem os amigos dele sabem o que ele pensa direito. Muito louco. Uma incógnita. Uma incógnita. É o charada. É o próprio charada. Ele só sabia conversar bem mesmo quando era, coisas geeks, de jogos, coisas que não eram sobre ele mesmo. E nem sobre a família dele. Bom. Bem, assim, sobre os Connors. Um questionamento agora. O que você espera alcançar com esse podcast? Nossa. Cara, eu inicialmente, é que eu gosto de colocar pequenas metas, né? Mas eu acredito que eu acho que seria Aquela muito legal. virginiana. Chata pra caralho. Planilha do Excel, né? Chata pra caralho. Mas eu queria conseguir ter uma comunidade, sabe? Tipo, uma comunidade que nem, fã-clubezinhozinho, assim, grupo fechado. Como que é o nome os VIPs? Ter, tipo, uma comunidade. E criando aos poucos, sabe? E quem sabe mais pra frente vai colocando mais coisas, né? Como metas. Mas acredito que essa primeira meta seria essa. Construir uma pequena comunidade e ir crescendo essa comunidade. E você? Cara, me diverti muito. Eu pensei, ele já deve estar pensando na resposta. A minha resposta é lacônica, assim, é reta direta. Com esse podcast eu quero me divertir, eu quero aprender a me expressar melhor, a me comunicar melhor, a me lapidar, eu quero enfim, e viver, sei lá, viver essa experiência, sabe? De ter um público, de ter pessoas que né, que nos escute de verdade, que nos compreenda e também que troque ideia com a gente, que a gente tá aberto aí pra trocar ideia, pra conhecer novas pessoas e... Que dê indicações pra gente também, né? Tipo, Então, a minha meta é, assim, uma meta bastante espirituosa, no sentido de estou aberto a me divertir e a me soltar. Mas tá tudo espiritualizado, né? Tô na vibe. Você tá numa fase assim. Eu estou na vibe. Mas pô, seria legal. Sabe, né? não colocar muitos, assim... Claro, a gente quer alcançar público, a gente quer, né, ter o nosso, né,
de repente ter um retorno financeiro com esse trabalho, porque ele também exige do trabalho da gente, edição e enfim. Mas a principal é você ter o sentimento, assim, de satisfação, sabe? Ah, claro. Não, de não botar pressão que nem louco também. Exatamente. Eu tô com esse insight atualmente de não ficar muito pilhada com as coisas e indo tranquilamente. E o mais importante, colocar a galera pra refletir com a gente. Exato. Sobre assuntos variados e clichês, tá bom? Então não esperem nada... De novo, novamente falando. Novamente falando. Vamos falar coisas óbvias, provavelmente, porque tá dentro do nosso dia a dia. E o óbvio, gente, é lindo. O óbvio tem que ser falado, tem que ser refletido, tem que ser debatido, tem que... É do óbvio que a gente extrai aí o melhor, o revolucionário, o mais interessante, o mais profundo. Até pra refletir sobre o nosso dia a dia. Tipo, as pessoas que estão ouvindo. Tipo, dar uma refletida, ver uma opinião diferente sobre o mesmo assunto. Então... Exatamente. Acho que nós fomos praticamente desafiados a fazer esse episódio 0, né? Sim. Mas que pra mim fez todo sentido, na real, assim, acho que vocês precisavam desse background, vocês precisavam entender quem são os Connors, por que dos Connors, da onde eles vieram, aonde eles querem chegar, enfim. E aí tá aí esse episódio aí que ficou longo, mas que isso. era necessário, É a introdução, gente. Era necessário realmente. A gente pensou até em falar em outros temas, outras coisas, mas não tinha como deixar passar, porque realmente pontuaram que faltou coisas, faltou profundidade, faltou a gente desenvolver aí algo maior e é isso, a gente vai se lapidando, a gente vai melhorando e espero que vocês estejam mais satisfeitos e tenham entendido um pouquinho mais sobre a nossa vibe, né? Sobre a nossa história. Sobre a nossa história também. Ao decorrer dos episódios, vocês vão saber um pouco mais também sobre a nossa história, porque... Óbvio, né? Vai colocando, né, as coisas dentro dos assuntos. E se é pra se expor, a gente vai se expor mesmo, viu? Vou trazer casos aqui de família, de relacionamentos, enfim. Com certeza. Não. É só o começo, né? É só o começo. E vocês vão aqui nos acompanhar, tá aqui com a gente, né? E nos apoiando aí, nos escutando nessa trajetória chamada Os Connors. Os Connors. E aí, qual será o próximo capítulo? Fica aí o questionamento. Fica aí. E é isso, gente. Muito obrigado por nos escutar. E espero que tenham escutado até o final, porque valeu a pena o assunto. Olha, a gente ficou praticamente nu aqui pra vocês. Nossa, total. A gente falou tanta coisa que até deu uma esquecida do que a gente falou do início. Tipo, muitas coisas. Já foi, já passou. Já foi, mas, gente, muito obrigada aí por ficar com a gente até o final. Curtam, compartilhem e comecem a nos seguir também. Estamos também no YouTube, Instagram, Os Connors. E TikTok também, que é recente o TikTok. E é isso, gente. Spotify, né? E Spotify. É a nossa casa aí principal. Sim, gente. Mas é isso. Curtam, compartilhem e um grande beijo pra vocês. Beijão, galera. Tchau, tchau.